Um homem passou 10 anos profundo nas montanhas. Ele não fez nada além de treinar seus punhos. Quando finalmente saiu, a cena diante dele o deixou horrorizado. O mundo exterior já havia mudado além do reconhecimento. As roupas estranhas e reveladoras usadas pelas mulheres nas ruas o deixaram sem palavras. Sendo solteiro por todos os 20 anos de sua vida, a visão fez seu nariz sangrar instantaneamente. Mais incrível ainda, o homem que havia matado seu pai havia se tornado um herói famoso, mundialmente. Quanto a ele, possuía força suficiente para dividir uma montanha com um único soco. No entanto, ele escolheu se tornar um escravo. Não muito antes, uma guerra devastadora havia eclodido. Ela deixou o campo de batalha coberto de cadáveres e rios de sangue. A calamidade ficou conhecida como a Grande Guerra entre seitas justas e demoníacas. Sua brutalidade foi sem precedentes. Ela finalmente terminou quando o Imortal dos Punhos derrotou o Demônio Celestial, o título lendário que fez. O herói famoso em todo o mundo foi Punho do Dragão Ascendente. 2 jovens discípulos perguntaram animadamente ao mestre se ele realmente havia herdado a lendária arte do punho invencível. Seu mestre respondeu confiante: "Se vocês continuarem treinando duro, um dia entenderão o verdadeiro significado do Punho do Dragão Ascendente." De pé do lado de fora do Dojo Choi Yang, o adolescente de cabelo preto Jin Quan cruzou os braços e desprezou internamente. Que besteira! Ele começou até a questionar o talento de seu pai para nomear técnicas. Incapaz de aguentar mais bragging, Jin Quan acusou seu pai de não fazer nada além de se gabar o dia todo. Ele simplesmente se recusou a acreditar no chamado Punho do Dragão Ascendente. Seu pai apenas começou a rir de forma calorosa e insistiu que cada palavra que havia dito era a verdade indiscutível. Jin Quan não conseguia entender por que alguém com um punho tão divino se escondia em um dojo miserável no meio das montanhas. Como um mestre de uma arte marcial inigualável poderia acabar ensinando um punhado de crianças em um lugar perdido? Mas quando seu pai começou a fazer comentários sobre seu corpo, Jin Quan gritou: "Como você pode dizer isso sobre seu próprio filho?" Seu pai continuou sorrindo com a mesma confiança vibrante. Como se essa vida simples fosse tudo o que ele precisava. Nenhum deles sabia que aquele seria seu último momento de calor juntos. Mais tarde, Jin Quan espiou pela fresta da porta. Lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto ele via o mito de seu pai invencível desmoronar. Refletido em seus olhos trêmulos estava seu pai, coberto de sangue e caindo com uma espada cravada em suas costas. O homem que um dia se proclamou invencível não conseguia mais ficar em pé. Os atacantes eram nada menos que os antigos discípulos de seu pai. Liderando-os estava Jin An, o discípulo mais velho. O segundo discípulo, Jack Yan, não tinha nada além de um frio desejo de assassinato em seus olhos. O terceiro discípulo, Yu Quan, também havia caído na escuridão. Seus olhos verdes brilhantes ardiam com ânsia por poder. Até mesmo o quarto discípulo, Wampa, tinha sucumbido à corrupção. Escondido nas sombras, seu rosto já havia perdido todo vestígio de humanidade. Com uma espada cravada em seu coração, o pai de Jin Quan rugiu em desespero. "A ganância cegou todos vocês? Se o mestre estivesse aqui para ver isso, ele nunca teria paz." Nesse momento, a figura nas sombras revelou uma expressão selvagem e rosnou: "Não ouse mencionar aquele velho bastardo na minha frente." Cercado e coberto de feridas, o pai de Jin Quan sorriu com desdém. "Não importa o que vocês façam, nunca conseguirão esse poder." Quando descobriram que o poder já havia sido passado adiante, os discípulos gananciosos enlouqueceram e o chamaram de lunático. Ainda escondido nas sombras, o jovem Jin Quan soluçou enquanto olhava para as espadas que saíam das costas de seu pai. Sabendo que a morte estava próxima, seu pai se encheu de culpa e decidiu mostrar ao filho a técnica suprema em seus últimos momentos. Invocando o restante de sua força, seu pai gritou: "Observe com atenção." Então ele fechou o punho, reunindo o último de seu poder em seus nós. Com um rugido desesperado, ele desferiu um último soco conhecido como a Última Lição. Os traidores estavam completamente indefesos diante de seu poder devastador. Seus gritos de desespero desapareceram enquanto as ondas de choque os engoliam inteiramente. À medida que a poeira lentamente se assentava, Jin Quan tremia enquanto se aproximava de seu pai. Seu pai admitiu que talvez toda aquela conversa sobre ser invencível não passava de uma arrogância vazia. Mesmo assim, com orgulho e alívio nos olhos, ele perguntou se seu filho tinha visto claramente aquele golpe. Ele disse a Jin Quan que era seu golpe invencível. Antes de sua vida se apagar,
Seu pai puxou o manual do punho infinito de seu manto. Ele o passou formalmente para seu filho. Era a arte suprema lendária, capaz de unir todas as técnicas de punho sob o céu. Embora o poder que despertou fosse diferente de pessoa para pessoa, o rosto coberto de sangue do pai e seu sorriso orgulhoso se tornaram o último momento de calor que deixou para seu filho. Seu pai havia se escondido profundamente nas montanhas para proteger tanto a arte do punho conhecida como invencível quanto seu filho mais novo. Ele havia dado tudo para fazer isso. A partir daquele dia, o peso montanhoso dessa herança se enraizou profundamente no coração de Jin Quan. Vários dos atacantes conseguiram sobreviver, mas a experiência os deixou profundamente abalados. Seu líder amaldiçoou furiosamente o pai de Jin Quan por usar um ataque suicida em seus últimos momentos. Embora tivessem sobrevivido, apenas serem atingidos pela onda de choque os deixou gravemente feridos. Determinado a eliminar toda ameaça futura, o líder imediatamente ordenou que seus homens matassem o garoto e todos os discípulos no dojo. O jovem Jin Quan pegou o manual e fugiu por sua vida. Sem parar por um momento, ele correu profundamente na floresta montanhosa. 10 anos se passaram num piscar de olhos. Jin Quan permaneceu escondido nas montanhas, suportando seu treinamento brutal através do manual e seu ardente desejo de vingança. Aos 20 anos, ele finalmente descobriu o punho que realmente pertencia a ele. A força de um único golpe era suficiente para abalar céu e terra. Jin Quan acreditou que o momento da vingança finalmente havia chegado. Ardendo de raiva, ele deixou as montanhas para trás. Mas quando voltou à civilização, a cena diante dele o deixou completamente atordoado. O mundo exterior havia se tornado irreconhecível, deixando-o totalmente perdido. Este já não era mais o mundo das artes marciais que ele lembrava. Ele não conseguia acreditar que o mundo havia mudado tão drasticamente em apenas 10 anos. Sua atenção logo foi atraída pelos estranhos trajes reveladores usados pelas jovens modernas. Após ter estado solteiro por 20 anos de sua vida, ele imediatamente sofreu outro constrangedor sangramento nasal. Jin Quan olhou para a cidade onde havia crescido. Para sua surpresa, descobriu que a velha vila havia se tornado uma enorme cidade moderna. A transformação colossal fez até mesmo esse artista marcial incomparável começar a questionar a realidade. Ele rapidamente parou um idoso que passava e perguntou o que tinha acontecido com a vila. O velho ficou perplexo com a pergunta. Perguntou se Jin Quan tinha vivido como um eremita nas profundezas das montanhas. Para a surpresa de Jin Quan, o velho começou a contar sobre a existência de portais. Tudo havia começado quando um enorme buraco apareceu no céu. Uma energia estranha desceu daquela fenda massiva e quebrou a antiga paz do mundo. Animais corrompidos pela energia instantaneamente se transformaram em criaturas aterrorizantes conhecidas como monstros. Então, poderosos seres de outro mundo, conhecidos como caçadores, desceram, mergulhando todo o mundo em uma nova era de caos. Mas, após sua chegada, os caçadores lançaram um massacre indiscriminado contra as pessoas deste mundo. Até mesmo um caçador de rank C possuía poder suficiente para esmagar quase qualquer um. Cadáveres cobriam os campos de batalha. Até os maiores artistas marciais foram massacrados na brutal guerra. O mundo marcial estava à beira da aniquilação total. Justamente então, os 4 discípulos dos Imortais do Punho, conhecidos como os 4 Reis Celestiais, avançaram e lançaram um contra-ataque. Um por um, eles fizeram os caçadores, que antes pareciam imparáveis, recuarem. Não demorou muito para que despertos conhecidos como caçadores começassem a emergir por todo o mundo marcial em número esmagador. Artistas marciais e despertos se reuniram sob os 4 Reis Celestiais, e a guerra finalmente terminou com a assinatura de um tratado de paz. O velho explicou sobre a troca cultural que seguiu a guerra. Ele contou a Jin Quan que as habilidades agora reinavam supremas sobre as artes marciais. O velho, de repente, ficou curioso sobre Jin Quan. Perguntou se ele realmente tinha acabado de sair das montanhas. Jin Quan, no entanto, estava muito mais preocupado em saber se os sucessores dos Imortais do Punho ainda estavam ativos neste novo mundo desconhecido. Um suor frio cobria a testa de Jin Quan. Enquanto ele se perguntava como aqueles caras tinham se tornado heróis nessa nova era insana, sua visão de mundo desmoronava. De repente, uma garota de cabelo azul colidiu em seus braços. Ela se desculpou apressadamente antes de se afastar e desaparecer na multidão. Depois de sumir por 10 anos, Jin Guan percebeu que o mundo tinha mudado completamente.
Sua primeira prioridade era encontrar um hotel e se estabelecer. Mas, ao alcançar seu manto, ele descobriu que o manual escondido lá dentro havia desaparecido misteriosamente. Jin Quan caiu em pânico instantaneamente. Enquanto isso, o manual incomparável que ele arriscou a vida para proteger foi desprezado por uma ladra como uma herança familiar sem valor. Ela até se queixou do cheiro azedo que vinha dele. Alice, uma caçadora de ladrões de nível D, nunca imaginou que, enquanto comemorava seu sucesso, uma arrepiante friagem atrás dela a faria pular de susto. Jin Quan já havia aparecido atrás dela sem fazer barulho. Alice o encarou com terror, incapaz de entender como ele a havia encontrado. Ela até o confundiu com um membro da gangue da Black Magic, mas Jin Quan só queria recuperar o que era seu. Alice podia sentir claramente que o homem à sua frente era muito mais forte do que ela. Apesar disso, ela ainda teve a coragem de pedir a Jin Quan um empréstimo, prometendo devolver cada moeda de ouro depois. Para sua surpresa, Jin Quan apenas parecia confuso porque só carregava moedas de ferro. Alice de repente se jogou no chão e começou a chorar. Ela alegou que ambos os pais estavam mortos e sua irmã estava gravemente doente, insistindo que sua irmã morreria sem dinheiro para remédios. Quando Jin Quan caiu em pensamentos, Alice secretamente comemorou, convencida de que seu plano havia funcionado. Ela continuou inventando suas mentiras, afirmando que uma peste havia atingido sua vila e ninguém conseguiu encontrar uma cura. A esperança finalmente chegou na forma de um curandeiro misterioso. Os honorários dele eram baixos no começo, mas à medida que sua fama crescia, ele dobrou os preços e até exigiu que quem não pudesse pagar oferecesse seus corpos em troca. Sem ter para onde ir, chorando incontrolavelmente, Alice alegou que o desespero a levou a roubar. Alice implorou por ajuda a Jin Quan. Para sua completa surpresa, Jin Quan acenou com a cabeça e concordou. Ele já estava procurando alguém para ajudá-lo a reunir informações. Então, decidiu atender ao pedido de Alice. Quando chegaram em frente a um prédio antigo, Jin Quan sentiu algo inquietante no ar. O lugar não parecia uma clínica. Os homens dentro tinham expressões ferozes e não eram nada amigáveis. Diante de uma sala cheia de brutamontes perigosos, Jin Quan percebeu que estava no lugar errado. Justo quando ele se preparava de forma desajeitada para sair, Alice o surpreendeu por trás. Ela então afirmou que pegar dinheiro emprestado resolveria todos os seus problemas. Ela entregou Jin Quan sem o menor traço de culpa. Aquela era a infame organização do mercado negro conhecida como Maha Guild. Seus membros eram todos poderosos caçadores de rank C. Os brutamontes ficaram impressionados com o físico de Jin Quan. Planejavam vendê-lo para um comprador com gostos peculiares. Mas, naquele momento, Jin Quan se levantou lentamente. Ele encarou o guarda de expressão maligna e esboçou um sorriso de desdém. Jin Quan declarou: "Ver rostos como o seu realmente me deixa mais à vontade. O mundo pode ter mudado, mas gente lixo como você continua igual. Isso é quase reconfortante." O guarda ficou furioso. Ele rugiu que um mero escravo não tinha o direito de insultá-lo, então saltou de cima com uma força devastadora. Jin Quan não demonstrou intenção de recuar. Como o homem estava se oferecendo para morrer, ele poderia usá-lo para testar seu novo poder. No instante seguinte, Jin Quan desferiu um soco devastador, repleto de uma força aterrorizante. Este era o poder absoluto que lhe pertencia sozinho. O guarda, que atuava de forma arrogante momentos antes, congelou ao ver aquilo. Ele parou o movimento de seu bastão pontudo no meio do balanço. Uma explosão ensurdecedora irrompeu. Tudo no caminho do punho de Jin Quan foi esmagado instantaneamente. Até Alice foi empurrada, vários passos para trás pela poderosa onda de choque. Os outros encararam com olhos arregalados e expressões apavoradas, incapazes de acreditar no que acabaram de presenciar. Mas, estranhamente, Jin Quan, que parecia imparável momentos atrás, ele agora estava deitado imóvel nos escombros. Todos começaram a discutir freneticamente o que tinha acontecido. No meio do silêncio atordoado, o homem de cabelos vermelhos de repente bateu as mãos. Ele gritou que tinha descoberto a verdade. Apontou para o porrete espinhento segurado pelo homem mascarado. O homem de cabelos vermelhos concluiu que o porrete se moveu rápido demais para que alguém ali pudesse ver. Os capangas continuavam se congratulando por sua força esmagadora. Na verdade, Jin Quan havia reunido toda a energia em seu corpo. Ele desferiu um soco imparável, mas no momento final, avistou duas crianças brincando de futebol à distância. A visão inesperada enviou uma onda de alarme por seu corpo.
Jin Quan sabia quão poderoso era o soco. Se sua força total fosse liberada ali, toda a área seria destruída. Mas era tarde demais para recuar. O soco que ele havia lançado não poderia mais ser parado. Como não podia permitir que continuasse em frente, restava apenas uma opção. Ele teve que forçar a mudar sua direção. Jin Quan voltou toda a força do soco contra si mesmo, redirecionando violentamente o ataque. O impacto mortal instantaneamente mudou de curso, limitando a destruição ao prédio ao redor deles. No entanto, enquanto Jin Quan estava deitado nos escombros, um sorriso divertido surgiu em seu rosto. Os comerciantes de escravos próximos não conseguiam entender o que ele murmurava e presumiram que o poder do Guildmaster o tinha deixado louco. Como o acordo estava marcado para o dia seguinte, decidiram tratar de seus ferimentos antes de vendê-lo. Sentado no canto, Jin Quan ficou sério. Sabia que se continuasse perdendo o controle dos seus socos, pessoas inocentes acabariam sendo pegas na destruição. Resolveu dominar o controle preciso sobre o poder em seus punhos e nunca permitir que fossem meras ferramentas de destruição. A chegada de Alice pegou Jin Quan de surpresa. Ele comentou que, depois de tudo que tinham passado, ainda não sabiam os nomes um do outro. Assim, finalmente se apresentaram enquanto devoravam um bolinho de arroz. Jin Quan reclamou que Alice tinha recebido muito pouco por costurá-lo e até a chamou de mesquinha. Alice perdeu completamente a paciência com seu jeito bizarro de pensar. Ela o lembrou freneticamente de que ele estava em sério perigo. Depois, admitiu que o havia enganado, mas não conseguia entender o porquê. Ele não estava bravo pela traição dela. Jin Quan só queria saber se ela tinha conseguido resolver seu problema. Alice parou no lugar. Nunca havia imaginado que ele ainda se preocupasse com ela. Finalmente, ela admitiu que realmente precisava do dinheiro, porque sua irmã mais velha estava gravemente doente. Com a cabeça baixa, Alice tentou se convencer de que não sentia culpa ou arrependimento pelo que havia feito. Afinal, em um mundo cheio de enganos, só um tolo se deixaria enganar. Mas Jin Quan a assegurou que ela não tinha motivo para se sentir culpada. Ele disse que ajudar havia sido uma decisão dele mesmo. Em troca, no entanto, Alice tinha que garantir que sua irmã se recuperasse. Neste mundo cruel, nada causa mais arrependimento do que não conseguir proteger a família. Suas palavras atingiram o ponto mais vulnerável no coração de Alice. Tentando esconder sua vergonha, ela de repente chamou Jin Quan de mendigo imundo e saiu furiosa. Antes de ir, Jin Quan pediu a Alice que cuidasse bem do manual para ele. Ele prometeu que voltaria em breve. Uma carruagem em alta velocidade quebrou o silêncio da floresta deserta. Inesperadamente, os comerciantes de escravos haviam estabelecido seu esconderijo dentro de uma zona de monstros de classificação B. Os guardas empurravam os escravos para frente, ameaçando quebrar os braços e as pernas de quem ousasse desacelerar. Surpreendentemente, o homem no comando ordenou que os escravos recebessem tanta comida quanto pudessem comer. Ele não. Queria que desmaiassem de fraqueza no leilão. Também ordenou que seus cabelos oleosos fossem lavados cuidadosamente, pois uma aparência imunda imediatamente destruiria o desejo dos clientes de comprar. Mas o comerciante ainda não estava satisfeito. Ele exigiu que todos os vestígios de odor fossem removidos para que a mercadoria tivesse um cheiro agradável. A água quente lavou 10 anos de sujeira do corpo de Jin Quan, fazendo-o pensar brevemente que a vida como escravo poderia não ser tão ruim. Mas uma voz imediatamente destruiu sua fantasia ao lembrá-lo, de forma direta, de que ele estava prestes a ser vendido. Jin Quan se virou e descobriu que o velho diante dele era o mesmo ancião que ele havia encontrado após deixar as montanhas. Ele olhou desconfiado para o homem. Jin Quan se lembrava claramente dele trabalhando como vendedor ambulante. Então, como ele havia se tornado de repente um atendente de casa de banhos, o velho homem entregou a ele uma toalha calmamente. Ele explicou que este era apenas um de seus trabalhos. Na verdade, o velho tinha 10 empregos diferentes. Por isso, todos o chamavam de Homem dos 10 Empregos. O velho olhou para Jin Quan com pena. Ele o avisou que um destino horrível o aguardava assim que seu banho terminasse. Nesse instante, passos pesados interromperam a conversa. Um guarda com cicatriz reparou que o jovem ainda não tinha sido marcado. Ele se aproximou rapidamente e exigiu saber por que Jin Quan havia colocado suas roupas de volta. O guarda o mandou passar pelo chamado batismo imediatamente. Para a surpresa de todos, Jin Quan rapidamente arrebentou suas correntes. Quanto a ele, se recusou a deixar um objeto tão rude danificar seu corpo precioso. O guarda atrás dele perdeu a paciência e agarrou Jin Quan, ordenando que ele parasse de falar bobagens.
mas Jim Kwan simplesmente continuou se vestindo. Em seguida, ele marchou em direção à saída, ignorando completamente o guarda gritando atrás dele. O guarda foi arrastado como um saco esgarçado e só conseguia soltar gritos de desespero do chão. A cena ridícula deixou todos próximos olhando em choque. Diante do enorme e complicado prédio, Jim Kwan sentiu uma dor de cabeça se aproximando. Ele só queria sair o mais rápido possível. De repente, reconheceu dois homens à frente. Eram os serviçais que haviam lavado seu cabelo na casa de banho. Jim Kwan imediatamente os mandou mostrar o caminho para fora. Nesse momento, dezenas de guardas que tentaram detê-lo estavam sendo arrastados atrás dele. Pouco tempo depois, Jim Kwan finalmente saiu do imenso edifício. Nesse instante, um aviso soou à frente. O comerciante de escravos inchado já previa essa situação. Ele declarou com um sorriso de satisfação que sem essa visão de futuro, não mereceria estar nesse negócio. Foi exatamente por isso que ele contratou um caçador de classe C para proteger o esconderijo, caso algo desse errado. Mas antes que o caçador pudesse terminar sua introdução longa e enfadonha, sangue quente de repente espirrou pelo ar. A reviravolta inesperada deixou todos completamente despreparados. Um monstro de classe B, conhecido como o Urso da Montanha, apareceu de repente. Ele tinha enormes chifres como os de um carneiro e olhos injetados de sangue. E o monstro despedaçou o caçador de rank C com um único golpe. O monstro imediatamente se lançou contra os outros. O homem no comando gritou desesperadamente por ajuda, mas todos já tinham perdido a coragem. Enquanto todos fugiam para salvar suas vidas, Jim Kwan ficou calmo no lugar. Longe de ter medo, ele estudou curiosamente a estranha criatura à sua frente. Sua única preocupação era se Alice tinha mantido seu manual em segurança. Enquanto isso, Alice caminhava sozinha por uma rua deserta. Seu coração estava cheio de dúvidas. Ela decidiu levar o remédio para casa, não importava o que acontecesse. De repente, uma voz fria veio de trás dela. O suor escorria pelo seu rosto, enquanto se perguntava quem a havia mirado. Para sua surpresa, Jim Kwan havia aparecido silenciosamente atrás dela. Novamente, a primeira coisa que ele fez foi perguntar urgentemente se seu manual estava seguro. Alice quase teve um ataque. Não conseguia acreditar que ele havia escapado daquele lugar aterrorizante. Ileso. Jim Kwan explicou casualmente que as pessoas lá tinham sido surpreendentemente razoáveis e simplesmente o deixaram sair. Ele não fazia ideia de que, na verdade, elas estavam aterrorizadas com ele. Jim Kwan então perguntou sobre a condição da irmã mais velha de Alice. Os dois abriram a porta com pressa e entraram para ver como ela estava. A irmã de Alice estava extremamente fraca e não conseguia parar de tossir sangue. Apesar da atmosfera pesada, Jim Kwan, de forma desajeitada, perguntou onde eles tinham colocado seu manual extremamente importante. Só então a irmã mais velha de Alice, Yang Soye, percebeu que tinham um visitante. Mas assim que Jim Kwan viu Soye, sentiu algo incomum dentro dela. A energia era completamente desconhecida para ele e estranhamente fora do lugar. Ela carregava até uma aura sinistra que lhe dava calafrios. Isso nunca poderia ter vindo de uma seita marcial honrada. Alice, de repente, desabou em lágrimas e pediu desculpas repetidamente por ter quebrado sua promessa. Aqueles desgraçados tinham tirado tudo dela, inclusive o dinheiro para o remédio da irmã e o manual que Jim Kwan tinha confiado a ela. Depois que Jim Kwan foi levado, a guilda Marra ameaçou Alice com uma dívida absurda. O remédio da irmã custava originalmente 500 moedas de ouro, mas a guilda cobrou 13 de juros e deduziu mais 700 como taxa pelo serviço. Após cada dedução, Alice recebeu apenas 30 moedas de ouro. Não importava o quanto ela condenasse a falta de vergonha deles. Isso não mudava nada. Sem outra escolha, Alice foi obrigada a aceitar o resultado. Ela finalmente cedeu e tentou recuperar seus pertences. Contudo, o mestre da guilda ficou com tudo para si mesmo, incluindo o manual de Jim Kwan. Ele então zombou de Alice sem piedade, enquanto os capangas atrás dele riam. Um deles até a chutou com força incrível, mandando-a voar. Todo o negócio havia sido uma farsa desde o começo. Neste mundo dominado pelos fortes, a pessoa enganada era a única verdadeira tola. O mestre da guilda ordenou que Alice saísse e a ridicularizou sem pudor. Sugeriu que ela vendesse o corpo caso precisasse de dinheiro. Suas palavras cruéis levaram Alice à beira de um colapso total. Ela estava dominada pela culpa por não ter conseguido proteger o dinheiro e o manual de Jim Kwan. Jim Kwan escutava em silêncio do lado. Seus olhos profundos não revelavam vestígios de emoção. De repente,
Ele acariciou suavemente o ombro de Yeon Soo-hee e perguntou se ela agora entendia a situação deles. Em um mundo cheio de enganos, quem trapaceava os outros acabaria pagando caro. Jin-kwan então cuidadosamente levantou Soo-hee em seus braços para que ela pudesse descansar. A enfraquecida Soo-hee tossiu suavemente e perguntou que tipo de relacionamento ele tinha com sua irmã mais nova. Jin-kwan simplesmente respondeu que a relação deles era complicada. Antes de colocá-la suavemente na cama, ele admitiu que era parcialmente responsável por Alice ter voltado sem o remédio. Ele prometeu levar pessoalmente Alice para encontrar uma cura. Na verdade, Soo-hee já tinha pouca esperança para sua própria recuperação. Ela só queria que Jin-kwan cuidasse da sua irmã mais nova. No entanto, Jin-kwan tinha total confiança de que poderiam curá-la. Ele então saiu de casa com Alice. Desta vez, eles não apenas encontrariam a cura, mas também recuperariam os pertences roubados de Alice e o manual de Jin-kwan. Sob a luz da escuridão, eles retornaram ao edifício onde os capangas haviam se reunido mais cedo naquele dia. Era finalmente hora de acertar as contas. Após chegarem à entrada dos fundos, os dois se prepararam para invadir a sede da Guilda Marra. Durante o dia, o prédio se disfarçava como uma loja comum administrada pela guilda. À noite, se transformava em um dos cassinos underground mais famosos do mercado negro. Incontáveis jogadores estavam comemorando dentro do salão lotado. Alice entregou a Jin-kwan uma capa preta e avisou que eles precisavam de disfarces para a infiltração. Os dois vestiram suas capas e se misturaram silenciosamente à multidão. Alice então apontou para uma arena próxima. Jin-kwan seguiu seu olhar e viu dois homens musculosos se esbofeteando brutalmente. O duelo insano fez toda a multidão rugir de empolgação. Era a atração mais famosa do cassino, o torneio de tapinhas. Jin-kwan observava, sem acreditar. Ele não conseguia crer que as pessoas nesta nova era estavam apostando se esbofeteando. Depois de pensar nisso, percebeu que a competição parecia feita sob medida para ele. Enquanto conversavam, uma voz familiar de repente falou por trás deles. O homem confirmou que era verdade e disse que esse único jogo praticamente mantinha o cassino funcionando. Um velho segurando 1 litro de cerveja então apareceu e imediatamente reconheceu Jin-kwan disfarçado pela voz. Essa já era a 3ª vez que se encontravam. Depois de ver a roupa ridícula do velho, Jin-kwan comentou friamente que algo estava seriamente errado com o destino compartilhado deles. Ele até se questionou se havia perdido completamente o contato com a sociedade. Talvez a roupa nesta era não fosse mais dividida por gênero. Mas quando viu Alice olhando para a roupa do velho com igual desgosto, percebeu que não era isso. O velho ignorou as reações deles e alegremente ofereceu para mostrar a atração principal do cassino, o torneio de tapinhas incrivelmente violento. 2 homens musculosos estavam lutando no centro do salão. O velho levou Jin-kwan e Alice para a área de visualização no 2º andar e começou a explicar a competição insana. Um tapa estrondoso ecoou pela arena quando o desafiante foi derrubado no chão. As regras eram brutalmente simples. Se o recebedor permanecesse de pé, ele imediatamente ganharia o direito de revidar. Toda a arena explodiu em aplausos ensurdecedores. O vencedor levantou ambas as mãos e se deleitava na adoração da multidão, mas qualquer um incapaz de aguentar um único tapa perdia. Imediatamente, sem ter uma chance de se vingar, Jin-kwan perguntou em voz baixa se vencer lhe permitiria reivindicar todas as apostas na mesa. O velho confirmou que sim. No entanto, Alice o alertou com uma expressão grave. Embora o prêmio fosse enorme, um único erro poderia custar sua vida na hora. Nesse momento, o animador empolgado gritou que o invicto mestre da Guilda Marra havia nocauteado seu oponente com um único golpe. O mestre da guilda usava uma máscara de demônio e observava ali a arena com arrogância. Como um caçador de nível B, ele exigiu em alto e bom som saber se alguém mais ousaria desafiá-lo. Jin-kwan imediatamente o reconheceu como o mestre da guilda de antes. Mais importante, o homem estava segurando seu manual roubado. Mas como se tratava de uma partida de apostas, Jin-kwan precisava de grana para fazer sua aposta. Ele e Alice se viraram ao mesmo tempo para o velho e, sem vergonha alguma, perguntaram se ele tinha algum dinheiro sobrando. Jin-kwan então colocou um braço em volta dos ombros do velho com um sorriso ganancioso e perigoso. Ele lembrou ao velho que eles estavam supostamente ligados pelo destino. Sua intimidação, parecida com a de um ladrão, fez o idoso
tremer e questionar se Jin Quan estava prestes a assaltá-lo. Jin Quan mentiu calmamente que era apenas um jovem desamparado buscando ajuda. Mesmo com seu olhar se tornando mais ameaçador, Jin Quan finalmente aceitou o saquinho de dinheiro com um sorriso, dizendo que o idoso estava simplesmente investindo em um jovem promissor. Na Handai estava arrogante na arena e desafiou os espectadores a apostarem tudo o que possuíam, até suas próprias famílias, para ter uma chance de enfrentá-lo. O animador aumentou a empolgação, perguntando se o campeão reinante continuaria sua dominação naquela noite. Nesse momento, um pesado saquinho de moedas foi jogado aos pés de Na Handai. Um novo desafiante tinha entrado no torneio de tapa. Quando Jin Quan puxou o capuz para trás, Na Handai viu seu rosto e percebeu que o desafiante era o miserável escravo que havia sido vendido anteriormente. Ele não conseguia acreditar que aquele inseto imprudente tinha voltado por conta própria. Na Handai ofereceu confiantemente o primeiro golpe a Jin Quan. Ele apontou para o lado do rosto e provocou Jin Quan a atingi-lo com toda a força. Os apostadores ao redor cochichavam entre si. Convencido de que Jin Guan era apenas um idiota prestes a perder tudo, Jin Guan permaneceu calmo. Ele precisava aproveitar essa oportunidade para ter controle apropriado sobre seu poder. A memória de quase ferir aquelas crianças ainda o deixava profundamente abalado. O que ele realmente desejava era controle absoluto sobre sua força, e não destruição sem sentido. Somente controlando cada gota de poder, ele poderia derrotar um oponente sem prejudicar pessoas inocentes. As pessoas costumam afirmar que quanto mais perfeita a forma de um soco, maior se torna seu poder. Mas e se um soco com toda a força colocasse vidas inocentes em risco? O que aconteceria se ele fizesse exatamente o oposto? Com esse pensamento, Jin Quan lentamente abriu a mão. Ele havia encontrado sua resposta. No instante seguinte, ele balançou a mão aberta e aplicou um tapa. Uma força aterrorizante avançou como uma onda gigantesca. O ataque inesperado instantaneamente silenciou toda a arena. O riso zombeteiro desapareceu, abruptamente, substituído por rostos distorcidos pelo medo. Com um impacto pesado, o campeão anteriormente invicto foi lançado em uma cratera profunda. Seu corpo jazia imóvel sob o chão quebrado. Alice e o homem dos 10 empregos quase perderam a cabeça de choque. Eles apontaram para a cratera, incrédulos, porque Jin Quan aparentemente tinha dado um tapa normal. Jin Quan apenas sorriu de forma enigmática. Essa era a arte marcial completamente nova que ele havia acabado de criar. A técnica destruiu e dissipou sua imensa energia antes de ser liberada, permitindo-lhe controlar seu poder destrutivo. Jin Quan a nomeou de soco de tapa. Mas ele ainda não estava apenas dando tapas nas pessoas? Jin Guan então exigiu o prêmio do anunciador atordoado, assumindo naturalmente que já havia vencido. Justo então, os membros da Guilda Furiosos sacaram suas armas. O grande homem que liderava eles rugiu que não podiam deixar Jin Guan sair com o prêmio. Mesmo cercado por inimigos, Jin Quan permaneceu completamente à vontade e simplesmente perguntou onde haviam colocado seu manual. Os brutamontes ignoraram sua pergunta e avançaram contra ele com as armas levantadas. Jin Quan apenas levantou sua mão aberta. Uma rápida série de tapas nítidos ecoou pela sala. Os rostos dos atacantes se contorceram sob os impactos. Antes que eles rolassem os olhos para trás e desmaiassem após usar o soco várias vezes, o controle de Jin Quan sobre sua força melhorou ainda mais. Quando confirmou que havia recuperado o enorme prêmio e seu manual, Jin Quan saiu do cassino com os outros. As emoções de Alice estavam em completa confusão. Ela achou que Jin Quan estava exagerando, mas tudo o que ele disse era verdade. Um homem capaz de escapar ileso daqueles infames traficantes de escravos nunca poderia ser comum. Alice percebeu, finalmente, que Jin Quan não era apenas incrivelmente poderoso. Ele também era um homem que sempre cumpria suas promessas. Agora que eles tinham o dinheiro do prêmio, a prioridade era encontrar o remédio que poderia salvar a irmã mais velha de Alice. Jin Quan, Alice e o homem de 10 empregos foram juntos para uma clínica. Os 3 entraram no prédio, prontos para comprar a cura para Yang. Mas no momento em que pisaram dentro, um cheiro horripilante deixou Alice congelada no lugar. O odor familiar lembrou Jin Quan dos banhos medicinais que seu pai havia tomado quando era criança. Naquela época, o jovem Jin Quan quase desmaiou com o cheiro insuportável. Ele tapou o nariz e se perguntou como seu pai conseguia ficar dentro de um banho medicinal que soltava fumaça preta constantemente. Seu pai dizia que o nariz excessivamente sensível de Jin Quan não suportava o odor, fazendo com que seu esforço para desenvolver um corpo resistente a venenos falhasse. Seu pai continuava falando
esteiras com uma expressão completamente séria. Mas Jin Quan finalmente perdeu a paciência com o cheiro e fugiu. Agora aquele mesmo odor inesquecível havia retornado. Uma figura misteriosa, vestida com um amplo manto preto, apareceu silenciosamente diante dos três com um sorriso estranho. A figura perguntou se eles haviam vindo em busca de remédios. Jin Quan percebeu imediatamente que o médico misterioso praticava as lendárias artes do veneno. Os três seguiram o médico para a farmácia. O médico explicou que, embora ninguém tivesse morrido ainda, a praga já havia se espalhado por toda a vila. Felizmente, os esforços contínuos deles finalmente produziram um tratamento eficaz. No passado, a pílula exigia 3 ingredientes extremamente raros. Ingredientes medicinais se combinaram para criar o lendário elixir supremo conhecido como Pílula Yin-Yang na era moderna. Contudo, aqueles ingredientes raros já não eram mais necessários. Uma habilidade de fabricação de medicamentos poderia facilmente sintetizar o mesmo elixir. Jin Quan permaneceu em silêncio enquanto observava Alice aceitar o remédio. Alice segurou o saquinho de remédio com ambas as mãos. Seus olhos se encheram de gratidão. Ela finalmente havia obtido a cura que poderia salvar sua irmã. Enquanto se preparavam para sair, o médico acenou para se despedir. Ele os lembrou de garantir que a paciente tomasse o remédio na hora certa. Mas, naquele momento, o médico pegou Jin Quan fuçando em um armário. Ele só pôde explicar que estava curioso sobre as estranhas ervas medicinais guardadas lá dentro. O médico, então, compartilhou uma notícia ruim. O preço do remédio provavelmente aumentaria no futuro. A demanda por ingredientes medicinais havia explodido recentemente, deixando o médico completamente sobrecarregado. Mesmo com vários turnos e trabalhadores adicionais, eles mal conseguiam dar conta do trabalho. Embora finalmente tivessem conseguido o remédio, a fortuna que esperavam durar um mês estava quase toda perdida. Jin Quan não disse nada e olhou diretamente para Alice. De repente, quebrou o silêncio e agarrou o saquinho de remédio de suas mãos. Jin Quan alegou que apenas queria inspecionar o remédio dentro. Ele então engoliu uma das pílulas e até começou a mastigá-la com evidente prazer. Alice quase perdeu a cabeça, pois uma única pílula custava uma fortuna. Jin Quan devolveu o saquinho de remédio enquanto reclamava que ela estava sendo mesquinha. Ele afirmou que só queria recuperar um pouco de sua energia. O velho observou tudo com uma expressão grave. Um momento depois, um sorriso estranho apareceu em seu rosto. Ele parecia ter descoberto a verdade. Não demorou muito para os três voltarem para a casa de Alice. Yang So-hee imediatamente engoliu uma das pílulas. Assim que o precioso remédio fez efeito, a vitalidade rapidamente voltou ao seu corpo enfraquecido. Yang So-hee finalmente se recuperou, enchendo ambas as irmãs de gratidão. No dia seguinte, Jin Quan e o velho se encontraram no telhado. O velho pisou nas telhas sem fazer barulho, revelando que ele também era um mestre oculto em artes marciais. No entanto, o homem de 10 empregos afirmava que essa nova era já o havia deixado para trás. Agora, ele simplesmente trabalhava onde pudesse para sobreviver. De repente, os olhos do velho estreitaram-se ao mencionar o comportamento suspeito de Jin Quan. Quando Jin Quan pegou a bolsa de remédios na noite anterior, o homem de 10 empregos estava atrás dele e viu tudo claramente. No instante em que Jin Quan pegou a bolsa, ele trocou secretamente os comprimidos de dentro. Jin Quan havia revirado a clínica em busca de remédios extras. Mas, ao pegar uma bolsa incomumente pesada, percebeu que ela continha muito mais do que apenas comprimidos comuns. O homem de 10 empregos perguntou com cautela como era o sabor do comprimido. Parecia que ele também suspeitava que a suposta cura do médico era falsa. Jin Quan olhou para a evidência em sua mão. O canto de sua boca se curvou lentamente para cima. O médico havia afirmado que os comprimidos usavam veneno para combater o veneno e curar a praga. Mas após provar Jin Quan descobriu que não era remédio algum. Era uma toxina altamente viciante. Foi por isso que Jin Quan havia substituído secretamente os comprimidos envenenados por remédios genuínos na clínica. Ele havia agido para evitar uma tragédia. Se ela continuasse tomando os comprimidos envenenados, acabaria morrendo. Durante a noite, uma transação secreta aconteceu longe dos olhares curiosos. 2 figuras, encapuzadas, vestindo capas escuras, apareceram dentro da clínica. Esperando ganhar o favor deles, o médico humildemente lhes apresentou uma oferenda. Ele então perguntou sobre o progresso de sua aplicação para se juntar à aliança.
aliança. As figuras encapuzadas ignoraram sua pergunta. Uma delas o zombou friamente por ter desenvolvido uma língua de prata ao vender remédios. A figura encapuzada, então, foi direto ao ponto e entregou a última remessa ao médico. Mas no momento em que o médico a recebeu, sentiu que algo estava errado. Ele abriu a bolsa com desconfiança e descobriu que havia menos pedras mágicas do que o esperado. A figura encapuzada permaneceu impassível e explicou que a organização havia reduzido recentemente seus suprimentos. Se o médico quisesse continuar recebendo a quantidade original, teria que dobrar sua oferta. O médico só conseguiu forçar um sorriso. E, embora relutante, a figura encapuzada advertiu-o que um atacante desconhecido havia atacado recentemente o mercado de escravos. Embora a identidade do culpado permanecesse obscura, era óbvio que tratava-se de um ataque contra a aliança. A figura encapuzada, com frieza, ordenou ao médico que mantivesse a boca fechada. Se qualquer informação sobre a organização vazasse, as consequências seriam inimagináveis. O médico imediatamente abaixou a cabeça e prometeu que nunca ousaria trair a organização. Após a saída das figuras encapuzadas, o médico jogou furiosamente o Shitman em um armário de medicamentos. Apertando os dentes, ele os xingou como um grupo de vilões insaciáveis. No entanto, o médico não deixou que sua raiva o dominasse. Assim que sua candidatura fosse bem-sucedida e ele conseguisse se infiltrar na aliança, planejava se vingar. Ele faria todos que o humilharam pagarem em dobro. De repente, o médico percebeu outra presença dentro da sala. Ele imediatamente colocou um sorriso falso e se desculpou educadamente com o visitante inesperado. Jin Quan estava sentado ali perto, comendo casualmente os comprimidos. O médico zombou dele, afirmando que a medicina que ele roubou anteriormente aparentemente não o tinha satisfeito. Ele presumiu que Jin Quan havia voltado sob a cobertura da escuridão para roubar mais. Então, ele alertou que engolir esses remédios potentes de maneira inconsequente poderia matar Jin Quan. Este apenas riu com desdém. Se ele tivesse coragem de comer os comprimidos. Então não tinha nada a temer, pois possuía um estômago de ferro incrivelmente forte. O médico lhe lançou um sorriso desdenhoso e disse que, se isso fosse verdade, Jin Quan só precisaria pagar pela medicina. Jin Quan respondeu friamente que o médico era quem estava endividado. Na verdade, ele devia a Jin Quan uma enorme taxa de consulta, porque Jin Quan já havia encontrado a receita perfeita para sua condição. O médico parecia pensativo, aparentemente incapaz de entender o que Jin Quan queria dizer. No instante seguinte, Jin Quan expôs o médico como um fraudador sem vergonha. Ele declarou que uma surra brutal era a única medicina capaz de curá-lo. Em vez de se retrair, o médico riu friamente e zombou de Jin Quan por se intrometer em assuntos que não diziam respeito a ele. Às vezes, a ignorância era a melhor medicina. Antes que ele terminasse de falar, agulhas de aço mortais apareceram entre seus dedos. Ele avisou Jin Quan que fingir não ter visto nada era a única forma de continuar vivo. O médico então ativou a habilidade de farmacêutico, agulha venenosa. Várias agulhas envenenadas dispararam instantaneamente em direção a Jin Quan. Enquanto as agulhas cortavam o ar, Jin Quan percebeu sua poderosa capacidade de rastreamento. Uma vez que travavam em um alvo, continuavam a persegui-lo até atingirem. Mas, num momento crítico, Jin Quan mudou rapidamente seu corpo. Ele pegou cada agulha envenenada com as mãos nuas. Os olhos do médico se arregalaram de horror. Ele não conseguia acreditar que Jin Quan havia apanhado tantas agulhas mortais tão facilmente. A visão de Jin Quan, completamente ileso com as agulhas apertadas em sua mão, destruiu a confiança do médico. Ele não conseguia entender como tal feito era possível. Enquanto o médico permanecia paralisado em choque, Jin Quan avançou em sua direção. Antes que ele pudesse reagir, o médico foi lançado para fora do prédio. Sentiu como se uma enorme rocha tivesse batido nele de frente. Ele colidiu com o chão e gritou de dor. Mesmo assim, o médico não conseguia entender como alguém tão aterrorizante havia aparecido neste mundo. Jin Quan se aproximou lentamente, suas palavras transparecendo desprezo pela total desconsideração do médico pela vida humana. Jin Quan notou algo estranho sobre as agulhas voadoras. Elas continham quase nenhuma energia interna, o que violava completamente os princípios das artes marciais. No entanto, suas trajetórias eram incrivelmente precisas e difíceis de prever. Depois de testemunhar essa chamada habilidade, Jin Quan a desdenhou como uma simples truque barato. Ele então avisou o médico que sua atitude precisava ser corrigida. Inesperadamente, o médico começou a rir e tentou descobrir a qual organização Jin Quan pertencia. Jin Quan se recusou a responder suas perguntas. Ele ordenou friamente ao médico que,
que ou implorasse por misericórdia ou permanecesse em silêncio e aguardasse a morte. O médico percebeu que Jin Quan possuía uma velocidade de movimento incrível, conseguia ocultar sua presença e havia dominado técnicas de combate avançadas. Ele suspeitou que Jin Quan poderia ser um assassino, mas o homem não carregava armas. O doutor perguntou cautelosamente se Jin Guan era um lutador de socos. Jin Quan respondeu calmamente que nunca tinha ouvido falar de tal profissão. Sua atitude indiferente fez a atmosfera ficar gelada instantaneamente. Os instintos do doutor diziam que Jin Quan era pelo menos do nível B, se não mais forte. Ele parecia ser um lutador de combate corpo a corpo. O doutor não podia permitir que ele se aproximasse mais. No instante seguinte, uma violenta energia venenosa se acumulou na palma do doutor. Ele ativou a torrente de sangue venenoso. Estava confiante de que tinha uma vantagem elemental absoluta quando se tratava de veneno. Uma nuvem massiva de gás venenoso avançou em direção a Jin Quan. A névoa de veneno a envolveu completamente, mas Jin Quan apenas reclamou que o cheiro parecia lixo. O doutor acreditava que a força de um lutador de socos dependia da visão e da respiração. A névoa venenosa agora havia privado Jin Quan de ambas. Para ele, um lutador de socos que não podia ver nem respirar não era mais do que um saco de pancadas resistente. O doutor reuniu sua energia novamente e se preparou para acabar com o supostamente indefeso Jin Quan. Ele saltou pelo ar e mergulhou em direção a ele de cima. Veneno roxo se acumulou ao redor de sua mão, enquanto o doutor declarava arrogante que Jin Quan estava prestes a testemunhar seu mais novo movimento final. A habilidade do farmacêutico, vórtice venenoso, explodiu. Um imponente pilar de energia venenosa disparou para o céu. Ao ver Jin Quan enfrentar o ataque de frente, o doutor sorriu maliciosamente, assumindo que tinha garantido sua vitória. Mas no instante seguinte, o doutor congelou repentinamente. Sangue negro começou a gotejar lentamente de sua palma. Jin Quan estava diante dele completamente ileso, com 2 dedos perfurando a mão do doutor. Com um sorriso confiante e sinistro, ele afirmou que essa era uma nova técnica de socos que ele acabara de inventar. O doutor mordeu os dentes contra a dor terrível em sua palma. O sangue escuro ao redor da ferida era uma visão horripilante. Jin Quan ainda prestava pouca atenção nele e continuou reclamando do cheiro repugnante no ar. O doutor puxou violentamente sua mão ferida. Começou a se perguntar se os lutadores de socos já tinham habilidades baseadas em dedos. Ele ativou imediatamente a habilidade do farmacêutico. O tratamento de emergência maximizou a eficácia do remédio. Ele rapidamente sarou sua ferida. Jin Quan não demonstrou preocupação. Ele apenas deu um sorriso divertido. Jin Quan explicou que o ataque anterior não era uma habilidade. Era uma técnica de dedos que ele mesmo havia criado. Com uma expressão totalmente séria, ele explicou que o poder de um soco também poderia ser expresso pelos dedos. Jin Quan pressionou 2 dedos juntos e anunciou que a técnica se chamava soco de dedo. Sua explicação deixou o médico completamente furioso. Ele gritou que Jin Quan estava falando besteira. Uma técnica tão ridícula só existia em histórias em quadrinhos. No instante seguinte, Jin Quan tocou levemente o pulso do médico com as pontas dos dedos. Aquele único toque neutralizou instantaneamente a força avassaladora que vinha em sua direção. O médico agarrou seu pulso em agonia, mal conseguindo suportar a dor. Jin Quan permaneceu calmo e mais uma vez enfatizou que não era uma habilidade. Ele levantou os 2 dedos unidos e repetiu firmemente que a técnica era uma arte marcial conhecida como soco de dedo. Diante de uma técnica tão desconhecida, o médico se sentiu profundamente humilhado. Ele se convenceu de que Jin Quan estava apenas brincando com ele. Justo quando o médico se preparou para lançar outro ataque, o soco de dedo de Jin Quan acertou seu pulso com precisão perfeita. Jin Quan assumiu novamente a postura do soco de dedo, ainda com um sorriso divertido. O médico, aterrorizado, imediatamente deu um salto para trás, criando distância entre eles. Então ele começou a gritar furiosamente, afirmando que a zombaria de Jin Quan estava pisoteando sua dignidade. Jin Quan avançou sem misericórdia. Ele comentou casualmente que a voz alta do médico era a única coisa impressionante sobre ele. Uma possibilidade aterrorizante ocorreu repentinamente ao médico. Jin Quan poderia ser um verdadeiro artista marcial, como os mestres lendários que conseguiam atingir os pontos de acupuntura de uma pessoa com os dedos. O médico rapidamente protegeu suas áreas vitais, insistindo que nunca perderia para um objeto abandonado pela era moderna. Mas desta vez, Jin Quan mudou seu alvo. Ele liberou o que chamou de golpe de soco de dedo paralisante da parte superior do corpo, uma rápida sequência de ataques de soco de dedo. A chuva caiu sobre o doutor. O golpe final cortou o ar
e atingiu diretamente seu peito. O ataque com os dedos fraturou as costelas do doutor. Ele gritou de dor. A dor terrível o levou a se ajoelhar. Jin Quan ainda zombou dele por ter sido derrotado apenas com 2 dedos. O doutor olhou para Jin Quan com fúria e o chamou de completo lunático. Para ele, Jin Quan não estava usando nenhuma técnica sofisticada. Ele estava apenas atacando com uma força bruta devastadora. Para sua surpresa, Jin Quan admitiu abertamente que não era uma técnica marcial real. Ele havia inventado o nome momentos antes. Jin Quan havia suportado 10 anos de treinamento sem fim nas montanhas. Não importava o desafio. Ele se recusava a perder para alguém como o doutor. Não importava se fosse luta de artes marciais ou até mesmo um simples jogo de pedra, papel e tesoura. Jin Quan não se deixaria ser derrotado. Ele declarou que, se o doutor quisesse vencer, precisaria de uma técnica capaz de contrabalançar a dele. Mas não importava como o doutor mudasse seus ataques, o resultado ainda seria uma derrota esmagadora. A raiva do doutor atingiu seu limite. Seu rosto se contorceu de fúria enquanto ele lutava contra o impulso de atacar e arriscar tudo. Como um caçador de nível B, ele não podia mais suportar ter sua dignidade esmagada por um artista marcial comum. Ele puxou uma poção cheia de um veneno aterrorizante e se preparou para contra-atacar. Aquela poção era o trunfo mais forte que ele havia criado ao longo de anos de esforço. Assim que a poção fez efeito, uma energia violenta e negra e roxa irrompeu do corpo do doutor. Ele ativou a habilidade especial exclusiva do Boticário, liberação de sangue envenenado. Ele estava decidido a revelar seu verdadeiro poder. À medida que a energia fluía por seu corpo, a força do doutor superou o nível B e temporariamente alcançou o nível A. Sua confiança retornou imediatamente. Ele desafiou Jin Quan arrogantemente a atacá-lo. Jin Quan permaneceu incomumente calmo, até mostrando um traço de piedade em seus olhos. O doutor estava drenando sua própria vida para manter uma habilidade proibida à força. No instante seguinte, o doutor sentiu como se o punho de Jin Quan tivesse feito um enorme buraco em seu corpo. Ele sentiu seu corpo inteiro desmoronando. Um sentimento de incredulidade tomou conta do seu rosto. O médico arfava por ar enquanto o suor escorria pelo seu corpo. Ele não conseguia nem mesmo dizer se o que havia vivenciado era real. Quando olhou para baixo e viu seu corpo completamente ileso, ficou confuso. Ele se perguntava se a sensação de estar sendo dilacerado tinha sido uma ilusão. Na verdade, Jin Quan havia parado seu punho no momento final. O médico, apavorado, tocava seu corpo, repetidamente. Só após sentir que tudo ainda estava intacto, confirmou que não tinha sido dilacerado. Jin Quan olhava para ele com desprezo. Perguntou se o médico queria experimentar isso de novo. Afinal, o médico havia exigido que Jin Quan testemunhasse seu poder. Se ele ainda quisesse continuar, Jin Quan estava disposto a atender. O desprezo de Jin Quan encheu o médico de uma humilhação sem precedentes. Mas como ele não tinha chance de vencer, só podia ficar ali e morder os dentes. O médico olhava para o punho poderoso o suficiente para esmagar tudo à sua frente. De repente, ele caiu de joelhos. Apresentou-se apressadamente e começou a se dirigir a Jin Quan como seu senhor, em um gesto de reparação por suas ações. O médico começou a tratar pessoalmente Yan So-hei. Usou uma técnica de acupuntura rara para guiar lentamente o veneno roxo para fora do corpo dela. Só então todos souberam que a chamada praga tinha sido causada pelo veneno de baixo grau do médico. Coberto de suor, ele argumentou desesperadamente que a toxina apenas enfraquecia ligeiramente a vitalidade de uma pessoa. Então, ele produziu uma garrafa de pílulas recém-preparadas e prometeu, com confiança, que So-hei iria se recuperar totalmente após tomá-las. O homem, com 10 trabalhos, revelou um detalhe importante. Este homem não era um médico qualquer, mas um alquimista extremamente raro e altamente valorizado entre os despertos. Quando alguém despertava como um caçador, desbloqueava uma classe especial e suas habilidades correspondentes, como espadachim, mago ou ladrão. Alquimista era uma classe excepcionalmente rara. Alquimistas possuíam tanto conhecimentos médicos avançados quanto bônus misteriosos para a elaboração de medicamentos. Isso os tornava talentos valiosos, procurados por todas as principais facções. O médico, sem vergonha, começou a se gabar sobre sua rara classe de alquimista. Alice imediatamente desferiu um soco na cabeça dele. Todos balançaram a cabeça diante da sua expressão insuportavelmente arrogante. Ele não era nada mais do que um canalha que havia envenenado uma vila inteira.
Então, do que exatamente ele estava se orgulhando? Um lampejo de raiva surgiu nos olhos de Baekmondo, mas no momento em que viu Jin Quan levantando 2 dedos atrás de Alice, sua coragem desapareceu. Seus instintos de sobrevivência o forçaram a se curvar e pedir desculpas, mesmo enquanto Alice continuava a atacá-lo verbalmente. Baekmondo não se atreveu a mostrar o menor ressentimento. Jin Quan ainda não conseguia entender por que um alquimista tão talentoso tinha recorrido a machucar habitantes inocentes da vila. Diante da pergunta de Jin Quan, Baekmondo caiu em silêncio. Ele abriu lentamente a palma trêmula e revelou vários cristais roxos quebrados. Eram pedras mágicas, a fonte de energia que os caçadores usavam em batalha. Desde o desastre do portal, as pedras mágicas haviam transformado completamente o sistema energético do mundo. Elas desencadearam inúmeros conflitos sangrentos pela posse delas. As pedras mágicas eram a fonte de energia central que sustentava a era moderna. Elas concediam à humanidade o poder de transformar o mundo. Os caçadores as buscavam desesperadamente porque as pedras mágicas podiam temporariamente dar ao usuário um poder além do seu nível natural. No entanto, as pedras mágicas eram extremamente difíceis de obter. Elas geralmente só podiam ser encontradas em áreas com densa energia mágica ou dentro de monstros poderosos. Baekmondo havia usado esses recursos, que eram raros até mesmo no mercado negro, como tributo em suas negociações com a organização misteriosa. Alice só queria saber para onde tinha ido todo o dinheiro que Baekmondo havia roubado dos moradores da vila. Baekmondo já havia entregado tudo isso à organização como tributo. Depois de descobrir que todo o dinheiro que ela havia trabalhado tão duro para economizar havia desaparecido, Alice instantaneamente perdeu o controle das emoções. À medida que o conflito se intensificava, vários colares brilhantes de repente escorregaram debaixo das roupas de Baekmondo. O grito cessou abruptamente e todos congelaram no lugar. Baekmondo explicou calmamente que todos os colares eram lembranças deixadas por seu pai. Ao ouvir uma desculpa tão óbvia, até mesmo o homem forte que havia segurado Alice ficou surpreso. Jin Quan se juntou a ela para ensinar uma lição a Baekmonro. Baekmondo explicou apressadamente que continuar investigando-o seria inútil. Ele já tinha entregado tudo o que tinha a seus superiores. Todos imediatamente ficaram curiosos sobre as pessoas que ele mencionou como seus superiores. Jin Quan pressionou Baekmondo por uma resposta. Baekmondo gaguejou nervosamente e se recusou a revelar a identidade deles. No final, ele se ofereceu para levar Jin Quan pessoalmente até o local de encontro. Segundo Baekmondo, essas pessoas alegavam ter o apoio da Aliança Sangue Carmesim. Jin Quan não sabia nada sobre a Aliança Sangue Carmesim. Ele até perguntou qual era a diferença entre a Legião Sangue Carmesim e a Aliança Sangue Carmesim. Baekmondo não conseguia acreditar que Jin Quan nunca tinha ouvido falar da aliança. Era quase como se ele tivesse passado os últimos 10 anos escondido nas montanhas após o desastre do portal. 4 heróis lendários surgiram no novo mundo marcial. Eles se tornaram conhecidos como os 4 Reis Celestiais. A Aliança Sangue Carmesim era uma guilda estabelecida pelo Deus do Sangue, um dos 4 Reis Celestiais. Naquele momento, Jin Quan finalmente encontrou uma pista relacionada aos assassinos de seu pai. Na Vila Yanmu, uma organização criminosa conhecida como a Máfia estava se espalhando como uma doença. Sua estrutura descentralizada permitia que seus membros ocultassem seus movimentos. A máfia se tornara a governante intocável da Vila Yanmu, não apenas por meio de negócios ilegais, mas também pela proteção da Aliança Sangue Carmesim. Essa proteção vinha, em última análise, do lendário Deus do Sangue, um dos 4 reis celestiais, e um nome temido em todo o mundo marcial. Em outras palavras, a máfia operava sob a proteção da Aliança Sangue Carmesim do Deus do Sangue. Baekmondo compartilhou solenemente os rumores que havia ouvido sobre a aliança. Ele enfatizou que o apoiador da máfia possuía um poder inimaginável, mas, enquanto continuava falando, Baekmondo de repente percebeu que a atmosfera havia se tornado perigosamente opressiva. No momento em que Jin Quan soube que a Aliança Sangue Carmesim estava envolvida, suas pupilas se contraíram. Uma pressão aterradora irrompeu de seu corpo, tornando difícil para todos respirarem ao redor. A intenção de matar dele se tornou tão intensa que quase era palpável. Nesse momento, Jin Quan lembrou dos ensinamentos de seu pai. O verdadeiro propósito da força não era vingança, era a responsabilidade que se tinha por si mesmo e pelos fracos. Apenas alguém com um forte senso de responsabilidade poderia controlar uma força destrutiva sem ser consumido pela escuridão dentro de si. Uma raiva avassaladora ameaçava devorar a razão de Jin Quan. No fim,
Ele lentamente abriu a mão. Jin Quan deu um sorriso autocrítico. Mais uma vez, ele havia encontrado um motivo para se envolver. O grupo então chegou em frente a uma loja de remédios. Beckmundo confirmou que era o ponto de encontro mensal da máfia. Neste momento, Beckmundo começou a se dirigir a Jin Guan como mestre. O novo título estranho deixou Alice completamente confusa. Até mesmo Jin Quan achou a nova forma de tratamento exaustiva. Beckmundo então afirmou ter uma informação importante sobre a máfia. Ele parecia até um pouco orgulhoso de si mesmo. Durante sua transação anterior, ele descobriu que a máfia estava furiosa porque algum lunático atacou o mercado de escravos. A máfia inteira estava agora ansiosa com o ataque anterior. Ao ver Beckmundo revelar essa informação com tanto orgulho e sem nenhuma autoconsciência, Alice ficou completamente sem palavras. Beckmundo então explicou a estrutura organizacional da máfia. Seus grupos subordinados fariam qualquer coisa para obter pedras mágicas e ganhar o favor da máfia. No entanto, ele ainda não conseguia entender por que Jin Quan queria acusar a máfia. Finalmente, ele perguntou por que ele estava disposto a ir tão longe. Jin Quan deu uma resposta inesperada. Ele simplesmente achava irritante ver um grupo de fracos agindo poderosos em sua cidade natal. Ele então se virou para o homem de 10 empregos, esperando que o velho pudesse fornecer mais informações. O homem de 10 empregos sabia pouco além do fato de que a máfia operava no mercado negro movido pelo dinheiro. Após ouvir isso, Jin Quan decidiu imediatamente recrutar o velho à força como seu guia. Jin Quan, então, ordenou a Baek Mondal que preparasse várias uniformes da máfia. Jin Quan também pediu para Alice monitorar de perto Baek Mondal. Enquanto ajudava a tratar seus pacientes, os membros de uma organização subordinada estavam nervosos ao apresentar seu tributo mensal. O homem mascarado à frente deles era, na verdade, Jin Quan, disfarçado sob uma capa escura. Jin Quan havia decidido infiltrar-se sozinho na fortaleza da máfia. Ele queria descobrir a verdade por si mesmo. No entanto, os homens responsáveis pelo tributo estavam confusos. Eles já tinham feito o pagamento deste mês. Isso havia acontecido apenas 2 dias antes. Então, por que alguém havia aparecido para coletá-lo de novo? Justo quando um deles se preparava para informar a situação suspeita a seus superiores, um clarão apareceu diante de seus olhos. No instante seguinte, o punho de Jin Quan veio em sua direção. Uma explosão ensurdecedora irrompeu e todo o prédio de 7 andares desabou. O poder devastador deixou os moradores das cidades vizinhas paralisados em incredulidade. Quando as nuvens de poeira finalmente se dispersaram, um velho que observava das sombras se maravilhou ao ver como alguém tão jovem já possuía um poder de combate tão absoluto. Ainda mais surpreendente era que a força de Jin Quan vinha das artes marciais e não de habilidades de sistema. Com o tempo, ele sem dúvida se tornaria um novo herói desta era. No entanto, logo perceberam que um problema muito maior persistia. No mundo moderno, as pedras mágicas continham um poder tremendo e um valor quase imensurável. Foi por isso que a Associação dos Caçadores começou a regulamentá-las rigorosamente após assinar um acordo com os 4 reis celestiais. Se a Aliança Sangue Crimson realmente apoiasse a máfia, isso era muito mais do que um conflito comum entre organizações criminosas. A paz mundial estava sendo mantida apenas por um frágil acordo, e a situação atual já estava à beira do colapso. A única maneira de confirmar se a máfia estava trabalhando com a Aliança Sangue Crimson era confrontá-los diretamente. Jin Quan e os outros logo chegaram à outra fortaleza da máfia. Jin Quan se aproximou da entrada principal abertamente, sem tentar se esconder. Com um sorriso sinistro, ele perguntou: "Consegue adivinhar quem eu sou?" Os guardas ingênuos presumiram que ele pertencia a uma das organizações subordinadas da máfia. O soco de Jin Quan reduziu todo o prédio a escombros. Uma série de explosões se seguiu. A Guilda dos Ladrões, o Sindicato de Contrabando e a Organização de Tráfico de Escravos foram todos destruídos. Os moradores da cidade se reuniram em descrença. Os grupos criminosos que os aterrorizavam há anos simplesmente haviam desaparecido. Jin Quan se tornou um herói misterioso, cuja verdadeira identidade permanecia desconhecida. O povo o chamava de O Sem Nome. Eles até alegavam que seus feitos superavam os de famosos caçadores de Rank S. Com um reduto após outro destruído, a organização havia perdido 80% de suas forças do sul e 70% de suas forças do norte. A atmosfera dentro da Câmara do Conselho se tornou insuportavelmente tensa. Song Wutan, o segundo em comando da organização, percebeu que algo estava errado. Ele concluiu que havia um traidor vazando informações de dentro de suas fileiras.
Pior ainda, o traidor poderia já ter se infiltrado na liderança da organização. Nesse momento, uma mulher misteriosa envolta em um manto riu de forma zombeteira. Ela argumentou que culpar um traidor interno apenas porque o atacante usava seus uniformes era uma conclusão extremamente fraca. Ela humilhou publicamente Sun Wutang e afirmou que os redutos haviam caído por causa de sua liderança incompetente e não por conta de um traidor imaginário. À medida que a discussão se intensificava, o rugido furioso do líder instantaneamente calou todos na Câmara do DC, Conselho. Ele os condenou como tolos inúteis que não conseguiam lidar nem mesmo com um único inseto. Eles ainda não sabiam absolutamente nada sobre a aparência ou habilidades do alvo. Nesse momento, a mulher misteriosa chamada Nam Hyun se ofereceu para assumir a missão de assassinato. Ela possuía absoluta confiança em sua força e usou a oportunidade para zombar de todos que haviam falhado anteriormente. Enquanto isso, Jin Quan já sabia que seus inimigos estavam furiosos e o caçando. Afinal, aqueles que sofreram derrotas humilhantes sempre guardavam os ressentimentos mais fortes. Seus companheiros ainda estavam preocupados que tais ações abertas e imprudentes poderiam desencadear uma crise além de seu controle. Jin Guan acreditava que mesmo centenas de formigas nunca poderiam prejudicar um tigre. Baek Mundo se perguntava em silêncio se Jin Guan estava louco. Por mais que Big Mundo tentasse comparar os despertadores a insetos, ele ainda não conseguia entender por que Jin Guan escolhera a Guilda Marra. Jin Guan explicou que seria inadequado convidar convidados de baixa classe para um lugar respeitável. Por isso, ele optou por este local. Todos os membros da Guilda Marra já estavam reunidos. O momento da confrontação finalmente chegara. Na Handai estava cheio de raiva. Ele prometeu que Jin Guan pagaria pelo que havia feito. A palmada anterior de Jin Guan o havia deixado inconsciente. Na Handai ainda estava convencido de que seu oponente deveria ter trapaceado. Agora, Nahandi havia dominado uma nova técnica. Seus subordinados elogiavam fervorosamente a técnica da mão divina. Eles insistiram que isso deixaria Jin Guan completamente indefeso. De repente, uma figura apareceu na entrada. Ela mergulhou todo o salão em um silêncio sobrenatural. No momento em que Nahandi reconheceu o recém-chegado, ele quase perdeu a sanidade. Jin Guan entrou no salão vestido com roupas esfarrapadas, como se estivesse ali para uma visita casual. A visão de seu inimigo odiado fez Nahandi entrar em frenesi. Ele começou a rugir descontroladamente. Jin Guan levantou a mão de maneira casual e instantaneamente apareceu bem na frente dele. O medo deixado pelo encontro anterior fez com que Nahandi levantasse os braços instintivamente e protegesse o rosto. Mas, para sua surpresa, Jin Guan parou a mão no último momento. Jin Guan sorriu e explicou que boas maneiras gravadas no corpo através da dor eram as que a pessoa nunca esqueceria. Ele então ignorou todos ao seu redor e calmamente se sentou na cadeira do mestre da guilda. Em uma voz tranquila, mas inquestionável, Jin Guan ordenou a Nahandi que espalhasse uma mensagem o mais amplamente possível. A partir daquele dia, o sem-nome tomaria o controle da Guilda Marra e declararia oficialmente guerra à Aliança Sangue Carmesim. Como mestre da guilda, Nahandi ficou completamente chocado e confuso com a ordem de Jin Guan. Jin Guan repetiu a ordem calmamente, sem hesitar. Ele também ordenou a Nahandi que usasse os recursos da guilda para ajudar os cidadãos e aconselhou-o a ser mais generoso. Nahandi ficou sem palavras e podia apenas encarar Jin Guan. Como se fosse um completo idiota, no instante seguinte, Nahundai se recusou furiosamente a entregar a guilda. Ele até se preparou para lutar contra Jin Quan, mas antes que pudesse terminar de falar, Jin Quan o derrubou no chão com um único soco. Ele acabou instantaneamente com a resistência de Nahundai. Jin Quan perguntou calmamente se alguém mais tinha alguma objeção. Sua tomada de poder implacável deixou Baek Mundo coberto de suor nervoso. A partir daquele dia, Nahundai passou de caçador de Rank B e mestre da guilda a janitor da guilda. No entanto, seu coração continuava cheio de ressentimento e um ardente desejo de vingança. Enquanto meditava nas proximidades, Jin Quan de repente ordenou que Nahundai varresse com mais silêncio. Com o rosto coberto de hematomas, Nahundai só pôde responder de forma submissa. Ele lamentou que um caçador de rank B havia caído tão baixo. Sob as regras do novo mundo marcial, caçadores de rank B eram considerados pilares maiores da hierarquia de poder. Han Di havia acreditado que alcançar o rank B garantiria uma vida rica
Em vez disso, agora estava sendo forçado a fazer um trabalho manual cansativo. A enorme queda de status era difícil de aceitar para ele. Jin Quan até zombou dele por ser um caçador poderoso, incapaz de terminar corretamente um trabalho de limpeza simples. Baek Moon-do estava impressionado com a rapidez com que Jin Quan havia tomado o controle de toda a Maha Guild. A notícia se espalhou rapidamente pela vila. Em breve, todos souberam que o sem-nome havia assumido o controle da Maha Guild. Incontáveis rumores selvagens sobre ele começaram a se espalhar pelas multidões. Jin Quan sabia que a informação estava viajando na velocidade que ele esperava. Ele estava confiante de que os rumores haviam levado sua isca diretamente até seu alvo. No entanto, a noite chegou sem qualquer sinal da resposta que ele esperava. Jin Quan começou a se perguntar se apenas rumores eram realmente suficientes para atrair seu alvo. Ele até questionou como oponentes tão tímidos haviam sobrevivido no brutal mundo marcial. Então, de repente, batidas pesadas quebraram o silêncio. Jin Quan explodiu com energia interna, assumiu uma postura de luta e arrebentou a porta enquanto oferecia uma morte rápida ao seu inimigo. Mas uma doce e brincalhona voz feminina veio de fora. Perguntando exatamente quem ele pretendia matar, uma mulher bonita com uma figura sedutora apareceu diante dele. Ela até o chamou carinhosamente de querido. Várias mulheres elegantemente vestidas então apareceram e anunciaram que tinham vindo entregar um convite. Elas olharam diretamente para Jin Quan e perguntaram se ele era o lendário sem nome. Confuso com a atenção repentina, Jin Quan hesitou antes de admitir sua identidade. A mulher líder lhe deu um sorriso sedutor e explicou que haviam preparado um banquete magnífico para o herói da cidade de Yanmu. Ela até deixou uma marca de beijo vermelha brilhante no convite. Ela convidou Jin Quan para trazer os membros de sua guilda com ele. O banquete seria realizado no misterioso e atraente pavilhão Mukyang. Jin Quan aceitou o caloroso convite com a marca de beijo dela e instantaneamente ficou ruborizado. Ele olhou em estado de choque, como se ela tivesse roubado sua alma. Alice só pôde admitir que a técnica da mulher era incrivelmente eficaz. Até o homem de 10 empregos acariciou a barba e comentou que uma estimulação tão intensa era poderosa demais para Jin Quan. Jin Quan provavelmente era a única pessoa na cidade de Yanmu que nunca tinha ouvido falar do pavilhão Mukyang. Seu esplendor extraordinário lhe rendeu o apelido de a lua que nasce na noite. No entanto, inúmeros rumores sombrios cercavam o estabelecimento, tornando-o um lugar perigoso onde os visitantes precisavam ficar alertas. Jin Quan havia pretendido, originalmente, atrair seus inimigos para fora. Como agora ele tinha que entrar no território deles, decidiu confrontá-los pessoalmente. Naquela noite, o pavilhão Mukyang brilhava com inúmeras lanternas e irradiava uma atmosfera de luxo e mistério. Sun Wutang apareceu de repente dentro do pavilhão Mukyang. Sua chegada instantaneamente deixou a atmosfera incrivelmente tensa. Sun Wutang era o segundo especialista mais poderoso do submundo, e a verdadeira extensão de sua força era desconhecida. Nam Hyeon era igualmente perigosa como a terceira especialista do submundo. Cada movimento que ela fazia carregava um charme mortal. Quando Nam Hyeon tentou testá-lo, Sun Wutang não teve cerimônias e a chamou abertamente de uma criatura nojenta e venenosa. Nam Hyeon percebeu que ele não vinha com intenções amigáveis e provavelmente ouvira rumores suspeitos. Ela imediatamente elaborou um plano. Pediu para seus servos prepararem um banquete. Enquanto Sun Wutang considerava arrogante o respeito que merecia, Namyang apenas sorriu friamente diante da zombaria. Ela pensou que a arrogância dele logo chegaria ao fim. Lembrou-se da pedra mágica de média qualidade, brilhando com uma luz roxa. Era a enorme recompensa que seu chefe havia oferecido por eliminar o sem-nome. Obter isso a tornaria ainda mais forte. Nam Hyang secretamente convocou seus subordinados, ordenou que misturassem um poderoso sedativo em pó nas bebidas do VIP. Os servos estavam aterrorizados. Mesmo uma pequena quantidade poderia derrubar um elefante. Nam Hyang insistia friamente que preparassem pelo menos 10 vezes a dose normal para lidar com um monstro tão aterrorizante. Advertiu-os a não economizar e a aproveitar a oportunidade para eliminar completamente o alvo. Namyeon se recusou a deixar alguém interferir e roubar a conquista que lhe pertencia por direito. Enquanto isso, Jin Guan e seus acompanhantes já desfrutavam da extravagante festa sem restrições. Na Han-di estava tão emocionado que chegou a chorar porque havia sido permitido entrar no último andar do pavilhão Mukyang. Ele até mudou a forma como se dirigia a Jin Guan. De repente, uma mulher do pavilhão Mukyang chamada Huarang apareceu. Ela envolveu Jin Guan em um abraço apertado com entusiasmo.
se encostou sedutoramente nele e falou em um tom íntimo. A cena instantaneamente encheu Alice de raiva. Wadion ignorou completamente Alice e continuou mostrando seu charme sedutor, oferecendo a Jingguan um convite privado. Alice imediatamente percebeu o plano de Huaran, o que a deixou enojada e ansiosa. Mas Jingguan parecia completamente encantado e ignorava todas as preocupações de seus amigos. Alice tentou intervir, mas um choque mental inesperado a deixou desorientada e incapaz de agir. Weidon aproveitou a oportunidade para levar Jingguan a uma sala privada, onde ninguém pudesse interrompê-los. Seus olhos, Jingguan já havia se tornado uma presa indefesa. Ela observava sua expressão atordoada e encantada. Huaran sorriu triunfante e decidiu que tudo estava indo conforme o planejado. Ainda mais fácil do que ela esperava, ela serviu a Jingguan um copo do melhor vinho Su-Han do pavilhão Muqiang. Porém, ela havia misturado secretamente um pó sedativo especial na bebida. Quando Jingguan levantou o copo e bebeu tudo, Huariang sorriu friamente, em triunfo. A droga era potente o suficiente para colocar um monstro de nível A para dormir instantaneamente. Uma vez que ele perdesse a consciência, ela poderia facilmente terminar o serviço. Mas, no instante seguinte, o sorriso, confiante de Huariang, desapareceu. O resultado inesperado a deixou paralisada de choque. Jingguan não desabou. Em vez disso, ele gritou animadamente que o vinho estava incrível. Ele não mostrava sinais de estar envenenado. Ele pediu para Huangyan lhe servir outro copo. As pupilas de Huariang tremiam de medo, mas ela rapidamente forçou um sorriso e levantou a garrafa para servir mais uma bebida. Enquanto enchia seu copo, Huariang secretamente adicionou uma grande quantidade da droga. Ela perguntou friamente se Jingguan conseguiria sobreviver à dose aumentada. Jingguan levantou o copo e bebeu. No instante seguinte, ele franziu a testa e exigiu saber por que o mesmo vinho de repente tinha um gosto diferente. Sua pergunta deixou Huariong nervosa novamente. Jingguan de repente lhe deu um sorriso sinistro e revelou que sabia que ela estava envenenando todas as bebidas. Huariong o encarou horrorizada, sem imaginar que ele já havia descoberto seu plano. Antes que ela pudesse reagir, Jingguan agarrou seu queixo e exigiu friamente saber quem estava por trás do plano e que tipo de droga misteriosa ela havia usado. Jingguan então decidiu fazer Huarayan experimentar o vinho envenenado ela mesma. Apesar de sua resistência desesperada, ele forçou o líquido da droga em sua boca. No instante em que o vinho entrou em sua garganta, uma dor terrível quase deixou Huarayan louca. Ela encarou Jingguan e o xingou furiosamente, mas seu corpo gradualmente parou de obedecê-la. Somente então, Huariang se tornou aterrorizada. A droga era muito mais poderosa do que ela havia esperado. No instante seguinte, ela desabou impotente no chão. Jingguan só pôde suspirar, pois ela não estava em condições de responder suas perguntas. Um tempo indeterminado passou. A inconsciente Huariang, de repente, ela soltou um gemido doloroso. Suas pontas dos dedos começaram a tremer. Ela se esforçou para sentar e segurou a cabeça latejante. Totalmente confusa sobre o que tinha acontecido, viu o sorriso provocante de Jingguan bem na sua frente. Um terror avassalador a consumiu instantaneamente. Jingguan estava confortavelmente sentado em uma cadeira e olhava para ela. Ele ordenou calmamente: "Se você está acordada, então levante-se." Ele informou de forma direta a Huarayan que a droga não teve efeito sobre ele. Suas palavras a fizeram sentir um frio na espinha. Ela se lembrou de Jingguan forçando a droga na boca dela. Um suor frio cobriu seu rosto. Finalmente, ela percebeu que ele tinha visto todo o seu plano desde o começo. Contudo, Huaiong se recusou a admitir a derrota. Ela tentou esconder seu medo com ameaças. Alegou que os companheiros de Jingguan do lado de fora também tinham sido envenenados, mas Alice e os outros apareceram de repente. Com a ajuda de Baekmundo, eles já tinham neutralizado o veneno que afetava a todos. A notícia deixou Huaiong encarando-os em total descrença. Baekmundo era um expert em medicina e venenos. Tentar usar veneno na frente dele era tão ridículo quanto ensinar um peixe a nadar. Eles também dominaram todos os outros dentro do pavilhão Muqiang, deixando o inimigo completamente incapaz de resistir. Tudo ocorreu de forma incrivelmente suave. Jingguan explicou que as perguntas importantes estavam apenas começando. Ele aconselhou Huang
Yang a responder com honestidade. Sentindo a intenção assassina vindo de Jin Quan, as pupilas de Huang Yang se contraíram enquanto pequenas gotas de suor formavam-se em sua testa. Jin Quan colocou sua taça de vinho para baixo e fez sua primeira pergunta em uma voz fria e autoritária. Onde está seu líder? Diante de seu interrogatório, Huang Yang mordia os lábios com força. Ela se recusou a revelar qualquer coisa e até declarou que nunca trairia o líder que servia. Jin Quan achou a lealdade dela risível. Uma intenção assassina semelhante a uma névoa negra surgiu ao redor de seu corpo enquanto seu sorriso se tornava cada vez mais sinistro. Sua aparência aterrorizante fez Mei Hua Ryan cair de joelhos e implorar por compaixão, mas isso era inútil para Jin Quan. Quem escolhe a lealdade também deve aceitar as consequências. Diante do tapa e da ameaça de morte de Jin Quan, Huariyang finalmente gritou por misericórdia. Ela alegou que era apenas uma mensageira e não tinha ideia de onde o líder estava escondido. Desesperada para sobreviver, ela revelou de repente que a chave da Madame Muqian poderia abrir um caminho direto para o líder deles. No entanto, havia duas chaves, e elas precisavam ser usadas ao mesmo tempo. Madame Muqiang carregava uma, enquanto a outra estava escondida dentro da sala VIP. Mesmo após saberem os locais, o grupo de Jin Quan ainda enfrentava um problema muito mais complicado. Uma habilidade de detecção conectava as duas chaves. Se uma fosse levada, a outra acionaria imediatamente um alarme. Isso significava que eles precisavam pegar ambas as chaves simultaneamente, ou a pessoa que tivesse a outra escaparia. Varian não esperava que eles realmente acreditassem na história dela. Ela havia dado a informação de propósito para atraí-los a confrontar Madame Muqiang, a pessoa mais forte do pavilhão. Jin Quan calmamente propôs que se separassem para procurar as chaves. Ele decidiu enfrentar Madame Muqian sozinho. Antes de partir, instruiu os 10 homens a proteger os outros companheiros. Alice ficou preocupada que a informação de Huariyang pudesse ser uma armadilha. Jin Quan não se importava. Para ele, qualquer armadilha que não o matasse só o tornaria mais forte. Harion o assistiu sair com uma expressão triunfante e zombou silenciosamente de sua tolice. Madame Muqian era uma beleza, elegante e uma caçadora extremamente perigosa de nível A. Como uma das poucas caçadoras de elite de seu nível, quase ninguém conseguia permanecer de pé diante dela. A outra chave dentro da sala VIP também era guardada por alguém tão perigoso quanto uma fera selvagem. Independentemente do caminho que o grupo de Jin Quan escolhesse, Huang Rong acreditava que apenas a morte os aguardava. Big Mandel confiava na força de seu mestre. No entanto, como estavam dentro de um reduto criminoso, ele não podia deixar de se preocupar com a sala VIP fortemente guardada. Justo então, Jin Quan deu uma risada arrepiante. Ele já havia elaborado o plano perfeito para infiltrar-se na sala. Dentro da sala VIP do pavilhão Muqian, um chefe da máfia parecia perplexo e se perguntava quem havia chamado as cortesãs. Sem permissão, envolta por uma delicada fragrância floral, uma mulher bonita chamada Choi Yang entrou com passos graciosos. Na verdade, ela era Alice, disfarçada cuidadosamente para a infiltração. No momento em que o chefe da máfia viu sua beleza, imediatamente baixou a guarda, mas logo percebeu outra mulher atrás dela. Big Mundo apareceu diante de todos vestindo roupas femininas com uma expressão tímida. Ele estava quase desmoronando por dentro e xingou silenciosamente o plano humilhante de Jin Quan. Os membros da máfia ficaram extremamente empolgados ao ver mais uma beleza. Eles se lembraram de tratar a recém-chegada com gentileza. Apesar da nojeira que sentia, Beck Monroe manteve seu disfarce como cortesã. Ele serviu bebidas para os homens e agradeceu educadamente com uma expressão envergonhada. Esse método sedutor de infiltração encheu Big Mundo de humilhação. Ele lamentou quão baixo havia caído enquanto repetidamente xingava Jin Quan em sua mente. Contudo, Big Mundo logo percebeu que a situação era muito mais perigosa do que parecia. Os homens pareciam completamente bêbados, mas seus movimentos e consciência permaneciam afiados. Embora usassem sorrisos despreocupados, nenhum deles expôs uma única brecha que pudesse ser explorada. Mais chocante, cada pessoa sentada à mesa era um especialista de rank B. Felizmente, Alice e Beck Monroe não os desafiaram de forma imprudente. Se o fizessem, as consequências seriam inimagináveis.
A questão mais importante ainda era onde a chave havia sido escondida. Segundo as informações de Hua Hion, a chave dentro da sala VIP era carregada por um homem de cabelo vermelho. Como nenhum homem de cabelo vermelho estava presente, decidiram procurar em outra sala, esperando lidar com os guardas ao redor dele. Baek Moon-do ativou secretamente uma habilidade de farmacêutico e injetou veneno na garrafa de vinho. Nesse momento, uma presença desconhecida e aterrorizante se fixou nele. Sun Wukong havia aparecido silenciosamente diretamente atrás de Baek Moon-do. Todos na sala reconheceram imediatamente Sun Wukong. Alice e Baek Moon-do então perceberam que aquele homem de cabelo vermelho era o alvo que estavam procurando. Depois de sentir a pressão aterradora vinda de Sun Wukong, Baek Moon-do ele concluiu que o homem possuía uma força impressionante. Quando Jin Quan inicialmente designou a missão, ele assumiu que encontrar a chave na sala VIP seria fácil. Porém, Baek Moon-do agora percebeu que a tarefa era quase impossível. Um erro único poderia resultar na morte de todos. Sun Wutang já havia detectado que Namhyeon havia adulterado as bebidas. No entanto, ele rejeitou a oferta de seu assistente para trocá-las. Sun Wutang acreditava que Namhyeon tinha um plano mais profundo e decidiu continuar agindo como se nada estivesse acontecendo. Ele já havia antecipado que a situação mudaria e queria ver qual truque Namhyeon tentaria a seguir. Baek Moon-do estava cada vez mais ansioso. Eles haviam usado um remédio para ocultar sua presença, mas se suas identidades fossem expostas, a diferença esmagadora de força permitiria que Sun Wukong os eliminasse instantaneamente. Baek Moon-do só conseguia servir o vinho respeitosamente, enquanto se perguntava como manter seu disfarce e localizar a chave no corpo de Sun Wukong. Justo quando ele se preparava para oferecer timidamente uma bebida a Sun Wutang, este repentinamente derrubou a garrafa de sua mão. A ação inesperada fez Baek Moon-do suar frio. Ele fingiu estar assustado e inocente, desesperando-se para evitar suspeitas. Sun Wutang o estudou com um olhar frio e lhe deu um sorriso cruel e desdenhoso. Ele imediatamente viu através do disfarce de Baek Moon-do como mulher, mas presumiu erroneamente que era parte de outro plano tramado por Namhyeon. O ar ficou sufocantemente parado. Como um especialista de rank A, Sun Wutang liberou a pressão aterradora de um verdadeiro monstro. Ele segurou firmemente o pulso de Baek Moon-do com uma mão, como se pudesse esmagar os ossos a qualquer momento. Sun Wutang falou com uma voz indiferente. Eu posso sentir o cheiro de pó sedativo em você. Baek Moon-do não esperava que ele estivesse tão alerta e ainda não entendia que tipo de monstro estava enfrentando. Quando a maioria dos caçadores despertava, eles recebiam apenas um rank básico e habilidades de classe comuns. Apenas um pequeno número de caçadores sortudos conseguia desbloquear um poder especial conhecido como atributo após atingir um certo nível. Sun Wutang possuía o atributo de besta, o que lhe deu sentidos sobre-humanos. Foi assim que ele detectou o leve vestígio de pó sedativo em Baek Moon-do. Um frio suor escorreu pelo corpo de Baek Moon-do enquanto ele tentava se justificar. Ele disse que era apenas um atendente qualquer. Justo quando a situação estava prestes a sair de controle, Alice cobriu a boca com dor. No instante seguinte, ela vomitou uma grande quantidade de líquido brilhante e colorido como um arco-íris diretamente no rosto de Sun Hetan. O incidente inesperado transformou a atmosfera mortal em algo incrivelmente bizarro. Isso também deu a Baek Moon-do a oportunidade de explicar que o cheiro medicinal vinha do vinho derramado em suas roupas. Ele ainda sugeriu que descobrir o problema cedo tinha sido uma sorte. No final, Sun Wutang expulsou Alice e Baek Moon-do do quarto VIP. A infiltração deles parecia ter falhado completamente, mas escapar de um especialista de rank A vivo já era bastante sorte. No entanto, Alice, que parecia completamente inconsciente, momentos antes repentinamente abriu os olhos. Em vez de parecer desapontada, ela deu a Baek Moon-do um sorriso astuto. Seu comportamento bêbado tinha sido apenas uma encenação. Dispersar suspeitas era a primeira regra de um ladrão capaz. Alice então puxou um pequeno saquinho amarelo e marrom de seu peito. Dentro estava a chave que ela havia furtado secretamente do assustador homem de cabelo vermelho. Baek Moon-do encarou a chave com os olhos quase saltando da cabeça. Ele não conseguia acreditar que uma caçadora de rank D, que normalmente parecia incapaz de fazer algo além de se comportar de maneira bêbada, tivera a ousadia de roubar de um especialista de rank A.
Era um ato de completa loucura. Afinal, Beckmundo havia sugerido anteriormente completar a missão sozinho. Ele acreditava que uma caçadora de rank D como Alice apenas o atrasaria. Naquele momento, Jin Quan apenas deu a Beckmundo um sorriso significativo. Em vez de discutir, ele perguntou qual rank Beckmundo acreditava que ele tinha. Beckmundo respondeu sem hesitar. Meu senhor deve ser pelo menos de rank A, se não mais alto. Jin Quan soltou uma risada e apresentou-lhe uma pergunta hipotética. Se Alice conseguisse roubar algo do bolso de um especialista de alto nível como ele ainda acreditaria que o rank definia tudo? Alice examinou cuidadosamente a bolsa que havia roubado. A dúvida começou a surgir em sua mente. Era realmente aquela a bolsa que precisávamos? Ela não parecia nem um pouco com isso. Beckmundo agora acreditava genuinamente que Alice tinha a habilidade de completar a missão. Ele sabia que ela havia vomitado propositalmente o vinho suspeito para salvá-lo durante o banquete. Essa decisão sozinha a colocou em um enorme perigo. Beckmundo não conseguiu evitar perguntar por que ela o havia salvado. Em sua profissão, esse tipo de emoção barata geralmente levava apenas à morte. Alice apenas deu de ombros e perguntou se ser resgatado o deixava de alguma forma infeliz. Enquanto conversavam, a imagem de Jin Quan apareceu na mente de Alice. Embora normalmente parecesse desleixado e às vezes agisse de forma imprudente, ele sempre tomava a decisão certa quando realmente importava. Jin Quan já havia dito que se estivesse na mesma situação, sempre salvaria a pessoa em perigo. Talvez aquele lunático a tivesse influenciado. Agora, Alice estava fazendo coisas idiotas que iam contra seus próprios interesses. Justo quando se preparavam para escapar, um rugido poderoso o suficiente para despedaçar a alma ecoou pelo pavilhão Muqian. A expressão de Beckmundo mudou imediatamente. Sun Wutan havia perdido completamente o controle. Eles haviam ignorado dois fatos mortais. Primeiro, todo membro da máfia dentro do pavilhão Muqiang servia a Namyan. Desde o momento em que ela envenenou as bebidas, Namyan nunca teve a intenção de deixar alguém vivo. Segundo, e de maneira ainda mais aterrorizante, caçadores com o atributo animal tinham um apego anormal às suas posses. Eles também deixavam um cheiro único em tudo que possuíam. Sun Wutan agora se preparava para caçar cada pedaço de presa que ousasse cobiçar sua propriedade. Alice havia conseguido enganar brevemente seus sentidos, mas não conseguia esconder completamente o cheiro que permanecia na chave roubada. Como um predador despertando de um longo sono, Sun Wutan finalmente mirou sua presa. Ele então ativou sua habilidade exclusiva, Rugido do Predador. As ondas sonoras aterrorizantes se transformaram em uma onda de choque quase física que varreu todo o campo de batalha. Como uma caçadora de rank D, Alice não conseguiu suportar a pressão. Ela ficou completamente paralisada. Beckmundo usou agulhas de prata para libertar seu corpo da paralisia. Ele gritou para Alice correr, mas antes que ele terminasse de falar, o frenético Sun Wukong avançou em direção a eles com um sorriso distorcido. O enorme punho de Sun Wukong cortou o ar e produziu uma explosão ensurdecedora. A força esmagadora fez Beckmundo voar para trás e colidir contra a parede. A área ao redor se transformou em um campo de destroços. Sun Wukong se aproximou com um sorriso distorcido. Seus olhos estavam cheios da emoção da caça. Alice mal conseguia respirar sob sua pressão aterrorizante, enquanto o suor frio escorria pelas suas bochechas. Em seus olhos, o homem à sua frente não era mais humano, mas um verdadeiro monstro. Justo então, várias esferas misteriosas de luz apareceram ao redor de Sun Wukong. As esferas explodiram de uma vez quando Beckmundo ativou a habilidade de alquimista, Névoa Venenosa. O veneno se transformou em uma névoa espessa, com a intenção de interromper o sentido de olfato aguçado de Sun Wukong. De forma inesperada, Sun Wukong abriu a boca e inalou deliberadamente a névoa venenosa. Quando o veneno entrou em seu corpo, sua expressão ficou ainda mais descontrolada. Beckmundo aproveitou a oportunidade para afastar Alice do campo de batalha. Agora que estava sozinho, Beckmundo declarou que lidar com uma besta barulhenta seria mais do que gerenciável. Momentos antes, Beckmundo havia cravado uma agulha de prata na nuca de Alice. A dor intensa imediatamente restaurou sua consciência. A agulha também removeu a força à paralisia causada pelo rugido do predador. Beckmundo acreditava que, se conseguisse aguentar até a chegada de Jin Quan, a crise estaria resolvida. Sun Wukong parou por um momento antes de explodir em uma risada ainda mais arrogante. Ele balançou suas enormes garras douradas, produzindo ondas de energia em formato de crescente, que cortaram o ar. Beckmundo
Mundo se deslocava repetidamente pelas nuvens de poeira, evitando por pouco cada golpe mortal. Ao mesmo tempo, Beck Mundo puxou uma agulha de prata, a arma exclusiva de um alquimista. Surpreendentemente, Sun Wukong ainda não tinha percebido que Beck Mundo era um homem. Ele chegou a dizer que, se Beck Mundo não fosse seu inimigo, ele ficaria feliz em ter uma mulher tão bonita como parceira. Beck Mundo explodiu em fúria. Ele chamou Sun Wukong de uma besta pervertida. Ele revelou em alta voz que sempre foi um homem, antes de engolir uma pílula com a mão trêmula. Um frio suor se formou em sua testa enquanto a situação piorava. Ele já havia tomado sua segunda pílula proibida. No início da batalha, ele já havia engolido a primeira pílula para aumentar sua defesa física. Essas pílulas proibidas usavam veneno como remédio e podiam multiplicar sua força física por um curto período. No entanto, seu efeito colateral mortal fazia com que toxinas letais se acumulassem em seu corpo. Cada colisão agora enviava uma dor terrível para os órgãos internos de Beck Mundo, mas a visão de sua resistência desesperada apenas deixava Sun Wukong mais empolgado. Sun Wukong levantou o pé e o bateu contra o chão. Incontáveis fragmentos de pedra dispararam para fora como projéteis. Esta era a supressão absoluta criada pela diferença de nível. Beck Mundo ficou horrorizado com o verdadeiro poder de um caçador de nível A. Um único pisão quase o matou, apesar de sua própria força como um alquimista de nível B. Sun Wukong brandiu suas garras e lançou outro ataque implacável. Com um impacto ensurdecedor, as garras douradas se esmagaram contra a parede. Um enorme buraco apareceu na pedra. Beck Mundo havia recuado deliberadamente no momento do impacto, mal reduzindo a força do golpe. Sun Wukong se aproximou casualmente do silencioso Beck Mundo. Ele zombou dele por não ter mais para onde escapar. Ele até afirmou que era bondoso o suficiente para conceder a Beck Mundo uma morte indolor. Mas, à medida que Sun Wukong se aproximava, ele de repente percebeu algo incomum. Beck Mundo, que estava em uma desvantagem esmagadora, começou a irradiar uma estranha luz roxa. Ele então engoliu sua terceira pílula proibida, Beck Moon. Du sabia que, embora usar veneno como remédio, concedesse um poder extraordinário. Tomar 3 pílulas provavelmente destruiria seu corpo. No entanto, ele não tinha caminho para recuar. Beck Mundo admitiu que lutar desesperadamente até a morte não combinava com sua personalidade habitual, mas ele já havia lutado contra um monstro muito mais forte que Sun Wukong. Comparado com a sombra aterrorizante que Jingguan havia deixado para trás, a pressão de Sun Wukong já não parecia invencível. Beck Mundo de repente se lembrou daquela garota tola, Alice. Ele também recordou o que ela havia dito sobre a disposição insana de Jingguan em salvar os outros, independente do custo. Um sorriso falso apareceu no rosto de Beck Mundo. Talvez passar tempo demais perto daquele maluco o tivesse deixado anormal também. Beck Mundo então realizou uma ação que fez até Sun Wukong estremecer. Ele cravou a agulha prateada em seu próprio corpo sem demonstrar dor. Olhando para Sun Wukong, Beck Mundo fez um desafio final e sussurrou um clichê barato. Isso é perfeito para meu funeral. Sun Wukong inicialmente zombou e perguntou se Beck Mundo realmente não conseguia pensar em uma maneira melhor de se matar. Mas, no instante seguinte, seu sorriso congelou e suas pupilas se contraíram em choque. Uma agulha prateada, brilhando em vermelho, já havia aparecido diretamente diante de seus olhos. No momento crítico, Sun Wukong virou a cabeça rapidamente e mal conseguiu evitar a agulha mortal enquanto ela roçava seu rosto. Ele não conseguia entender como a velocidade de Beck Mundo havia se tornado tão aterrorizante. Após cravar a agulha em seu corpo, Beck Mundo explodiu com um poder assustador. Sun Wukong pôde sentir claramente que a agulha brilhante embutida perto do coração de Beck Mundo estava consumindo sua força vital e fazendo sua energia subir em uma velocidade anormal. Através de lábios ensanguentados, Beck Mundo falou friamente uma única palavra: fusão. Assim que a habilidade ativou, várias agulhas de energia vermelha apareceram ao seu redor. Essa era a habilidade, apotecária proibida, conhecida como agulha de sangue carmesim. As agulhas de energia se fundiram e formaram um único e enorme espeto vermelho-sangue. A enorme agulha carregava um poder que parecia capaz de destruir o mundo enquanto avançava em direção a Sun Wukong.
A batalha escalou dramaticamente. O espinho vermelho sangue atingiu repetidamente em uma velocidade incrível. Os braços de Sun Wutang ficaram dormentes pelos impactos. Ele xingou Baekmondo como um bastardo desprezível. Baekmondo sorriu com desdém e questionou se até mesmo um poderoso caçador de nível A poderia sentir medo e nervosismo. Sun Wutang ficou genuinamente surpreso que um alquimista de nível B o tivesse arrastado para uma batalha corpo a corpo tão intensa. No entanto, os ataques de Sun Wutang continuaram extremamente violentos. Ele balançou suas garras douradas com um sorriso distorcido. Ele continuou seu ataque implacável. Baekmondo bloqueou desesperadamente com a enorme medalha de sangue. Gradualmente, ele começou a perder terreno diante da força superior de seu oponente. O suor escorria pelo rosto coberto de sangue de Baekmondo enquanto a ansiedade preenchia sua mente. O tempo não estava a seu favor. Quanto mais ele lutava, sacrificando sua força vital, mais rápido seu corpo colapsaria. Ele precisava acabar com esse pesadelo antes que desmoronasse. Sun Wutang havia reconhecido claramente a situação desesperadora de Baekmondo. Com uma mão poderosa, ele pegou facilmente o espinho vermelho sangue que se aproximava. O desprezo encheu os olhos de Sun Wutang enquanto ele ria loucamente. Ele zombou do ataque de Baekmondo como uma luta desesperada. Afirmou que não era mais ameaçador do que o ferrão de uma abelha contra as garras de uma besta selvagem. A diferença esmagadora de força fazia todo o campo de batalha parecer insuportavelmente opressivo. Justo quando Sun Wutang se convenceu de que a vitória era sua, a batalha mudou mais uma vez. Baekmondo exibiu a resiliência de uma besta selvagem. Seu olhar permaneceu afiado enquanto ele apareceu repentinamente acima de Sun Wutang. Um traço de surpresa cruzou a mente de Sun Wutang. A energia dentro de Baekmondo estava se transformando durante a batalha. O aprimoramento explosivo havia até mesmo alterado a forma de suas habilidades. No entanto, tal poder extraordinário exigiria, inevitavelmente, um preço terrível. Baekmondo ativou a técnica secreta de alquimia conhecida como Agulha do Veneno do Coração Fatal. A agulha azul e roxa perfurou seu coração e injetou nele um veneno despertador, tornando o órgão de uma tonalidade roxa não natural. Esta técnica secreta ele forçou o corpo do usuário a ir além de seu limite absoluto. Era um movimento mortal, feito para destruir os dois lutadores. Baekmondo nunca tinha imaginado que realmente seria forçado a usar essa técnica. Quando sua consciência começou a desvanecer, Jingguan apareceu em suas memórias. Jingguan já tinha perguntado se ele queria se tornar mais forte. Ele sugeriu usar sua habilidade de transformação. Naquela época, Baekmondo explicou que transformar exigia pedras mágicas valiosas. No entanto, ele já tinha usado todas elas. Ele também mencionou ter uma última técnica. Sempre havia hesitado, pois ativá-la exigia arriscar a própria vida. Antes que Baekmondo pudesse terminar de reclamar, Jingguan o acertou com um tapa carinhoso na nuca. Jingguan lhe disse, com um olhar penetrante, que um verdadeiro artista marcial deve estar sempre preparado para abandonar sua vida. Quem não estivesse disposto a arriscar a vida não tinha o direito de falar sobre se tornar mais forte. Naquela época, Baekmondo se sentiu um completo idiota por ter feito a pergunta, mas agora, as palavras de Jingguan haviam se tornado a última fonte de força que o sustentava. Baekmondo encarou o arrogante Sun Wutang com apenas um pensamento restante. Ele faria um último ato arriscado que apenas um tolo tentaria. Usando sua vida como combustível, Baekmondo ativou a habilidade de alquimista, Agulha Cortante da Vida. Uma energia sobrecarregada fluiu em direção a Sun Wutang como uma inundação furiosa. Sun Wutang apenas abriu a boca e revelou uma fileira de presas aterrorizantes, parecidas com serras. Um som agudo e metálico ecoou pelo campo de batalha. Baekmondo voou para trás como uma pipa com a linha cortada. Ele colidiu com os destroços distantes. Sun Wutang riu loucamente enquanto ativava a habilidade Guerreiro Fera, Caçada do Lobo. Sun Wutang declarou que nenhum predador arriscaria a vida por mero alimento. Um predador só precisava despedaçar sua vítima. Baekmondo cobriu firmemente seu braço direito sangrando com a mão esquerda. Mesmo arriscando a vida, ele ainda não conseguia cruzar a aparente distância intransponível que o separava de um caçador de rank A. Sun Wutang avançou novamente com suas presas sedentas de sangue expostas. Ao encarar o homem monstruoso, a frustração tomou conta do coração de Baekmondo.
Ele já havia se colocado em uma condição tão desesperadora. No entanto, a diferença de força entre eles permanecia imensamente vasta. Sun Wukong rugiu que, antes que o coração de Baekmundu apodrecesse completamente, ele o despedaçaria e o devoraria vivo. Baekmundel forçou-se a manter a calma. Ele não podia permitir que Sun Wukong continuasse controlando o ritmo da batalha. Mas, no instante seguinte, sangue começou a jorrar dos olhos, ouvidos, nariz e boca de Baekmundel. Seu coração batia tão violentamente que parecia prestes a explodir. O retrocesso da agulha mortal do veneno do coração finalmente tinha efeito. Baekmundel apressadamente atirou 2 pílulas roxas em direção a Sun Wukong. As pílulas explodiram e liberaram uma vasta nuvem de fumaça venenosa roxa por toda a área. No entanto, o retrocesso da técnica já começava a paralisar o corpo de Baekmundel. Ele não conseguia mover um único dedo. Sua consciência estava rapidamente desaparecendo. Mais aterrorizante, Sun Wukong já havia atravessado a fumaça venenosa e aparecido bem diante dele. Os 5 sentidos de Sun Wukong eram 5 vezes mais aguçados do que os de um caçador comum. Ele sabia onde Alice e Baekmundel estavam escondidos desde o começo e apenas fingiu o contrário. Um verdadeiro predador sempre dava esperanças à sua presa antes de mergulhá-la na desgraça. Aos olhos de Sun Wukong, toda a batalha não passava de um jogo de gato e rato. Baekmundel refletiu amargamente que havia passado sua vida toda enganando as pessoas. Na primeira vez que tentou fazer algo bom, a recompensa foi tão miserável que lhe custaria a vida. Seus olhos foram se fechando lentamente enquanto ele se preparava para aceitar a morte. Nesse momento, memórias do passado de Baekmundel começaram a surgir em sua mente. Ele se lembrou do tempo que passou com seu senhor, Jin Quan, e o resto de seus companheiros. Jin Quan estava sempre metendo o dedo no nariz, sem a menor preocupação com a aparência. Os outros sempre se comportavam como um grupo de criadores de confusão ridículos. Mas aqueles dias ainda haviam sido o período mais feliz da vida de Baekmundel. Uma poderosa onda de raiva de repente preencheu seu coração. Por que ele deveria morrer em um lugar como esse? No entanto, enquanto Sun Wukong se preparava para dar o golpe final, Baekmundo sentiu que nada daquilo importava mais. À beira da morte, as últimas pessoas que surgiram em sua mente foram os companheiros que sempre o irritaram mais. Antes da missão, Baekmundo perguntou a Jin Quan o que deveria fazer se sua vida algum dia estivesse ameaçada. Jin Quan respondeu com extrema indiferença. Ele disse casualmente que apareceria sempre que Baekmundo chamasse seu nome. Lembrando dessas palavras, Baekmundo gritou furiosamente o nome de Jin Quan. Ele o chamou de mentiroso e exigiu saber por que ele ainda não havia aparecido. Mas no instante seguinte, Baekmundo congelou em descrença. Um homem de cabelo preto já estava entre ele e Sun Wukong. Ele havia enfiado um bastão de madeira diretamente nas mandíbulas abertas de Sun Wukong. Baekmundo encarou a figura familiar, mas estranhamente machucada diante dele. Sun Wukong mordeu e quebrou o bastão de madeira dentro de sua boca. Em seguida, recuou alguns passos, criando distância do recém-chegado inesperado. O rosto de Jin Quan estava inchado e coberto de manchas vermelhas, deixando-o em uma condição miserável e incomum. Baekmundo ficou chocado ao ver que alguém poderia ter espancado Jin Quan daquela forma. Perguntou-se que tipo de batalha Jin Quan acabara de sobreviver. Jin Quan perguntou seriamente se o homem diante dele era quem havia os intimidado. Embora Jin Quan tivesse uma aparência bastante ridícula, a intenção assassina que emanava de seu corpo fazia a temperatura ao redor despencar. Seu punho fechado produziu um som agudo de estalo. Ele pretendia mostrar a essa besta exatamente o que acontecia quando um animal ousava mostrar suas presas a um humano. Uma hora antes, Jin Quan tinha acabado de chegar ao quarto da Madame Muqian. Um tremor violento sacudiu todo o quarto. Jin Quan forçou a enorme porta preta a se abrir com força bruta ao entrar. Jin Quan reclamou que as pessoas ali aparentemente nunca lubrificavam suas portas. Caso contrário, não poderia ter sido tão difícil empurrar. Nam Heng, também conhecida como Madame Muqing, estava sentada à cabeceira do cômodo. Ela observou Jin Quan com olhos vermelhos confiantes e perguntou brincando se ele havia aproveitado sua hospitalidade. Jin Quan respondeu que o vinho estava delicioso. Como 2 pessoas podiam beber juntas sem perceber que uma terceira estava morrendo ao lado delas? Para agradecê-la, ele até trouxe um remédio excelente. Nam Hyang disse que também havia preparado um presente especial para o grande herói. Uma ocasião tão perfeita naturalmente exigia uma canção bonita. Jin Quan apertou o punho direito com frieza e a ameaçou em resposta. Se eu fosse você, cantaria minha música favorita. Pode ser a última que você vai interpretar. Nam Hyang havia presumido que Jin Quan era apenas um
um caçador de nível B. No entanto, ela não conseguia sentir nenhuma energia mágica dele. Alguém capaz de derrubar uma porta de mitril com as próprias mãos só poderia ser um artista marcial de alto nível. Assim que ela terminou de falar, Nam Hyang desapareceu de seu assento. Um jato de líquido vermelho brilhante então explodiu no peito de Jin Quan. Nam Hyang apareceu atrás dele com uma lâmina curta coberta de líquido vermelho. Com um sorriso de desprezo, ela declarou: "Esta é a marcha fúnebre que preparei para você." Ela lambeu elegantemente o líquido vermelho da lâmina e zombou de Jin Quan por não ter conseguido evitar uma emboscada tão simples. Ela disse que havia evitado deliberadamente seus órgãos vitais e o avisou para ficar parado. Mas no instante seguinte, os olhos de Nam Hyang se abriram em choque. Jin Quan estava segurando um saquinho de pano que gotejava líquido vermelho. Ele explicou calmamente que suco de romã ajudava com ressacas, então ele trouxe um pouco. Sua explicação deixou Nam Hyang momentaneamente atordoada, enquanto olhava para o saquinho gotejante de suco de romã. Sua confusão gradualmente se transformou em um sorriso sinistro. Ela havia assumido que Jin Quan era um tolo imprudente, apenas com força bruta, mas ele havia preparado uma distração surpreendentemente astuta. Nam Hyang decidiu parar de segurar e ativou a habilidade Mestre Ladrão, Dança do Dançarino. Seu corpo se dividiu em várias imagens fantasmagóricas que se moviam rapidamente pela sala estreita como uma verdadeira dança da morte. Enquanto mantinha sua incrível velocidade, desafiou Jin Quan a acompanhá-la. Aos olhos dela, um dançarino comum como ele não conseguiria até mesmo acompanhar seus movimentos. Jin Quan observou as imagens em rápida mudança sem expressão. Ele se perguntou o que era aquela nova dança popular, porque era muito mais desorientador do que ele esperava. Assim que Nam Hyang se sentiu confiante na vitória, Jin Guan ajustou seu ritmo. O corpo dele se sincronizou perfeitamente com os movimentos dela. Isso permitiu que ele fechasse a distância entre eles. Antes que Nam Hyang pudesse reagir, Jin Guan atacou. Ele desferiu um tapa preciso diretamente em seu rosto. Nam Hyang gritou e voou para trás como uma pipa com a linha cortada. O impacto ensurdecedor sacudiu toda a sala. Depois de parar, Jin Quan reclamou que acompanhar as últimas tendências era incrivelmente difícil. Nam Hyang se arrastou para fora dos escombros, um medo persistente em seu coração. O tapa de Jin Quan a fez perder a consciência por um momento. Jin Quan parecia completamente alheio à sua fúria. Como se de repente lembrasse de seu verdadeiro objetivo, ele perguntou onde ela havia escondido a chave. Nam Hyang tremia de raiva e o acusou de atacar uma mulher sem misericórdia. Jin Guan sorriu casualmente e disse que estava preocupado que ela pudesse continuar inconsciente. A atitude dele causou Nam Hyang a perder completamente o controle. Ela apertou ambos os punhos em torno de um longo chicote coberto com padrões de escamas pretas. Nam Hyang balançou o chicote e lançou um ataque rápido. Incontáveis golpes afiados preencheram a sala, produzindo uma série de estalos penetrantes enquanto cortavam o ar. Jin Quan desviou calmamente enquanto zombava de sua força. Ele perguntou por quanto tempo mais ela pretendia continuar brincando. Nam Hyang deu a ele um sorriso brincalhão e perguntou se ele realmente acreditava que um ataque precisava causar dano físico para ser considerado um ataque. No momento em que Nam Hyang terminou de falar, o coração de Jin Guan começou a disparar descontroladamente. Uma sensação de choque desconhecida se espalhou rapidamente por seu corpo. Enquanto balançava seu chicote, Nam Hyang também liberava uma estranha e sedutora energia mágica. Esse era o poder do atributo Charme. Qualquer um tocado por sua magia rapidamente se tornaria um escravo que a obedeceria cegamente. A eficácia do charme aumentava com o nível do usuário. Em um nível, o mero contato com a pele produzia um efeito centenas de vezes mais forte do que uma poção comum. A densa barragem de chicotes continuava. Repetidamente, o chicote atingia o corpo de Jin Quan. Jin Quan cerrava os dentes. Ele suportava os ataques com desespero. No entanto, cada vez que um chicote o tocava, uma energia sedutora se espalhava pelo seu corpo. Nam Hyang ria de forma selvagem. A visão de Jin Quan ficou embaçada. Ela gradualmente se tornava a mulher perfeita com quem ele poderia passar o resto da vida. Dentro da ilusão criada por seu charme, Nam Hyang se mostrava incrivelmente gentil e sedutora. Jin Quan perdeu os sentidos. Ele lhe deu um sorriso babando. Um pensamento aterrorizante até passou pela sua mente. Ele pensou que se entregar a ela poderia não ser tão ruim. Nam Hyang observava Jin Quan
encantado com desprezo. Ela concluiu em silêncio que todos os homens eram, no fim das contas, iguais. O charme tinha sido apenas seu plano B, e, no entanto, Jin Quan caiu em uma armadilha tão simples. Nam Hyong também revelou que os companheiros de Jin Quan estavam enfrentando um monstro aterrorizante que até ela achava difícil de lidar. Eles logo se tornariam cadáveres. Ela riu arrogantemente e lhe ofereceu uma condição insultuosa. Se Jin Quan aguentasse 100 chicotadas, ela permitiria generosamente que ele rastejasse entre suas pernas. Determinada a destruir sua vontade completamente, Nam Hyong controlou vários chicotes de energia roxa. Ela lançou um assalto final. Os chicotes de energia cruzaram repetidamente o peito de Jin Quan e produziram uma série de golpes pesados e violetas. Pouco depois, Nam Hyong começou a ofegar pesadamente pela enorme energia que havia consumido. Com um sorriso vitorioso, ela anunciou que Jin Quan seria seu escravo a partir daquele momento. Mas no instante seguinte, a expressão arrogante de Nam Hyong congelou de repente. Ela ouviu um estranho som de tapa, mesmo que seus chicotes já tivessem parado de se mover. Quando Nam Hyong finalmente viu o que estava acontecendo, ela ficou completamente sem palavras. O rosto de Jin Quan estava inchado como a cabeça de um porco. Até sua fala se tornara difícil de entender. Para se manter consciente, Jin Quan havia se estapeado repetidamente. Ele usou a dor intensa para quebrar forçosamente os efeitos de seu charme. Enquanto Nam Hyong estava paralisada de choque, Jin Quan agarrou o pulso que segurava seu chicote. Nam Hyong, assustada, exigiu saber o que ele pretendia fazer. Ela perguntou se ele planejava estapeá-la novamente. Jin Quan se aproximou com seu rosto ridiculamente inchado. Ele falou com as palavras arrastadas. Se a bondade deve ser retribuída em dobro, então a vingança também deve ser devolvida em dobro. Um tapa alto e encrustado ecoou pela noite. De volta ao presente, Jin Quan terminou de contar para Baek Mun-do o que acontecera 1 hora antes. Jin Quan permaneceu completamente calmo enquanto descrevia sua batalha com Nam Hyun. Apesar de ainda ter sangue manchando seu peito, ele se aproximou casualmente de Sun Wutang e disse: "Agora eu sei a maneira certa de lidar com um cachorro que gosta de morder." Sun Wutang ficou profundamente chocado ao ver que Jin Guan se aproximou dele sem fazer barulho. Ele rapidamente suspeitou que aquele homem era o lendário sem nome. Jin Guan havia lutado contra um oponente do nível de Nam Hyang sem mostrar cansaço. Ele era claramente um verdadeiro monstro. Sun Wutang declarou friamente que não tinha interesse em presas que alguém já havia brincado e descartado. Se Jin Quan se rendesse obedientemente, ele pouparia sua vida. Jin Guan imediatamente zombou dele, alegando que sua voz soava como um porco gritando enquanto voava pelo céu. Ele acrescentou que um cheiro horrível saía da boca de Sun Wukong sempre que ele falava. Baek Mun-do explicou que Sun Wukong possuía o atributo besta e só podia rugir como um animal durante a batalha. Ele então acrescentou que covardes geralmente tinham as vozes mais altas. Ver os dois discutindo calmamente sobre ele fez com que todo o corpo de Sun Wutang tremesse de raiva. Ele rugiu que os esmagaria, os despedaçaria e os engoliria inteiros. Sun Wutang ativou a habilidade especial Primal Wilds. Seus músculos se expandiram ao máximo, tornando seu corpo ainda mais selvagem. Uma intenção assassina incontrolável preenchia seus olhos enquanto ele se preparava para terminar a batalha com pura violência. Sun Wutang avançou como uma besta descendo das montanhas. Ele rugiu selvagemente e balançou suas garras a uma velocidade incrível. A cena já havia aterrorizado Baek Mun-do. Jin Guan, no entanto, permaneceu completamente imóvel. Ele declarou calmamente: "Para um cachorro que mostra os dentes para um humano, uma surra é o melhor remédio." Não importava se Sun Wutang havia perdido a razão por causa de sua natureza bestial ou do álcool. Enquanto ele ainda tivesse um rosto humano, precisava reaprender o significado da vergonha. Jin Guan fechou o punho. Ele anunciou em voz baixa o nome da técnica que acabara de inventar: Punho da Vergonha Esquecida. Uma força aterradora se reunia ao redor de seu punho antes de atingir Sun Wutang diretamente na cabeça. O magnífico pavilhão de vários andares tremeu violentamente sob o impacto. Diante daquela força destrutiva, toda a estrutura exploded. A onda de choque do punho de Jin Guan destruiu o solo ao redor, mas o resultado final foi completamente inesperado.